Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Empreendedores da Liga. E eu estou aqui hoje para te fazer uma pergunta. Será que uma empresa brasileira tem capacidade de competir globalmente? E eu vou te mostrar que sim. E eu vou falar um pouquinho do meu convidado de hoje aqui para vocês entenderem por que eu posso fazer essa afirmação. Ele é empreendedor, investidor, escritor, mentor de empresários e presidente do Next Group, um ecossistema empresarial presente em diversos países, conectando estratégia, tecnologia, inovação e internacionalização. Também é autor de best-sellers sobre empreendedorismo, investidor em mais de 100 startups e fundador do Instituto Gestar, organização criada a partir de uma das maiores transformações de sua vida. Recebam com muito carinho e eu também agradeço por estar aqui conosco, Cláudio Santos. Olá, Luciano, tudo bem? Que prazer também estar aqui com você. E quando eu vejo a palavra empreendedor, já me empolga, porque eu acho que eu sou empreendedor do tempo que não era nem sexy ser empreendedor. Então, eu acho que isso é que move o mundo. Muito bom, muito bom. Cláudio, eu tenho uma pergunta que eu sempre gosto de fazer aqui. Quem que era o Cláudio antes do empreendedorismo? A gente vai ter um problema, porque assim, eu não me conheço antes do empreendedorismo. Porque eu vou contar só essa história muito rápida. Eu começo a empreender porque disseram que eu não sabia jogar futebol. E aí eu lá, 10, 11 anos de idade, um pouquinho disso, eu disse, cara, eu sei jogar futebol, mas não queriam me colocar no time do bairro, nem nada. Eu e meus irmãos, morando lá em Alagoas, em Maceió, a gente era classe média, não era, eu brinco que era um pobre vivendo num bairro de classe média alta, de funcionários públicos e tudo mais. Eu estava lá, queria jogar no time, não me deixavam, a gente juntou garrafas com os vizinhos, saía pedindo, lembra, tem aqueles caras que passavam na rua comprando garrafas, né? Compramos um Flamengo desbotado e eu joguei pelo menos 5 minutos, mas eu joguei. Então assim, eu brinco que eu não me... mas aí logicamente amadureci e tal, fiz um concurso público, passei no concurso público, primeiro lugar, veio o probatório, 18, 19 anos ali, antes do probatório veio o plano Collor, cancela tudo, eu fico desconcursado e aí sigo minha vida de empreender. Então, antes de empreender, o empreendedorismo já tinha me mordido, né? Eu já queria ter um pouquinho mais do que a vida me apresentava, e eu digo que empreendedorismo é a única, não é nem tábua de salvação, mas é o único caminho que dá a liberdade a você de fazer o seu próprio destino. Sabe que você traz um ponto aqui que mexe muito comigo, que é o plano Collor. O meu pai, ele é baiano, veio com minha avó e o irmão e as irmãs para São Paulo e aqui trabalhou em todas as coisas da construção civil, né? Pegou bolinha de tênis em clube, aí foi trabalhar na construção civil, ajudante de pedreiro, meio oficial, encarregado, mestre de obra, empresário. Chegou a ter 300 funcionários. Era gente pra danar, e assim, eu vi muito assim, essa ascensão do meu pai, mas que acabou no plano Collor. No plano Collor, assim, teve muito empresário que se matou ali naquele momento, né? E pensando nessas coisas de sonhos e tal, você era concursado e acabou, você perdeu o concurso no plano Collor? Assim, eu sou de Alagoas, né? Então, Alagoas você só tinha, naquela época, você imagina aí, eu tenho 55 anos, imagina isso aí eu com 18 anos ali, 18 para 19 anos, se teria muita chance um cara que não era de família rica, tinha um sobrenome que, segundo um conhecido, tinha grande chance de não ser rico, nem ter nada na vida, que era, ele dizia que era um dos dois, ou Silva ou Santos. Eu sou Silva dos Santos. Então no meu livro, um dos meus livros, eu digo que eu já vim no menos dois. Então, fazer concurso público era a primeira coisa que a gente ia fazer. Mas aí, assim, entendo que o plano Collor teve um grande desfecho, né, ruim para muitas pessoas, mas para mim, no meu caso, eu acho que ele me libertou de ter sido funcionário público. Não que seja ruim funcionário público como valor, mas não era para mim. Eu talvez fosse hoje muito menos feliz e muito menos propositado se eu tivesse seguido esse caminho. E aí, assim, não tinha concurso mais, tinha que recomeçar, mas eu já tinha conhecido o gostinho de ganhar meu dinheirinho ali, e aí eu fui vender consórcio de computador.
Se for vender consórcio de computador, sabe que a gente está no começo aqui ainda, né? Você que está assistindo a gente aí, foram poucas perguntas que eu fiz até agora, mas vocês vão ver que grande jornada que tem esse nosso convidado de hoje, quando ele fala que o Plano Collor libertou ele de ser funcionário público, porque o funcionário público, de maneira geral, tem um bom salário, né? Pensando nas médias brasileiras. E no lugar que não tinha tanta empresa nem tanta indústria como o meu estado, era usina, assim, eu brinco que você só tinha uma grande chance de ficar, ou você nascia filho de usineiro, ou filho de político. Eu não tive nenhuma dessas duas sortes, né? Se é que pode ser que, vamos dizer que seja a sorte, mas eu tive que fazer o meu caminho. E aí, assim, não que isso desmereça o funcionário público, né? Não é isso que eu estou falando, mas que não cabia na minha história. Mas para um cara que tem a jornada que você tem, e quem está assistindo a gente vai entender isso, era limitante, eu consegui entender isso. Era ser um funcionário público, você ia ganhar uma grana, né? Ia ter talvez a estabilidade, mas ia tinha limitação. Então a gente pode dizer que vendedor de consórcio é o seu primeiro negócio. Cara, eu vendia consórcio de computador. Negócio mesmo, como negócio, mas eu vendia abadá para poder ir para festa e ganhar dinheiro com isso. Eu vendi ingresso de show para poder ganhar o meu ingresso do show e vender e fazer um clube de participantes daquilo ali e ganhar dinheiro com as outras coisas. Eu e meus irmãos, a gente sempre teve isso. Minha mãe é a grande percussora disso, meu pai é empreendedor também, mas com 13 para 14 anos eles se separaram, da idade minha, eles se separaram e minha mãe foi o grande coach da minha vida. Então, eu tenho vários ensinamentos dos dois, mas principalmente da minha mãe, como um que ela dizia, eu repito direto, que quem nasce grande é filho de elefante e é todo desengonçado, então vá com calma que você consegue ir mais longe. E aí eu carrego até hoje esses ensinamentos, e vender consórcio de computador era um modelo interessante, né? Porque era caro um computador na época. Depois eu cheguei a ter a minha loja, cheguei a vender 150, 180 computadores por semana nas feiras. 180 computadores por semana? A gente participava, dava feira, a gente ia para Infoal, Infonordeste, Infotudo. Ô Cláudio, eu sei que você tem muita história para contar, mas você está muito acelerado aqui. Eu ia te perguntar qual que era a sua primeira empresa. Sua primeira empresa é uma empresa de venda de computadores, é isso? Eu antes era representante, representava consórcio de uma empresa que vendia consórcio de computador. Depois eu vou começar a vender os meus e fazer os meus próprios consórcios dentro de casa. Juntava 10, 20 pessoas ali, tipo compra coletiva, e fui fazendo esse caminho por aí. E aí, no meio do caminho, cara, aí feira de computadores, ia pra feira, vendia 150, 200 computadores e vendia mesmo, né? O dólar 1 a 1, né? Então tava maravilhoso. E aí eu não... Eu lembro disso. Não, era bom demais, cara. Eu lembro Ganhei disso. dinheiro demais com isso. Na época do comecinho do Windows, internet de escada. Então a gente vendia a impressorazinha LX300, construindo tudo. A gente juntava aqueles pacotes. E aí eu acreditava num negócio só, né? E o dólar virou à noite e desdobrou, né? Como eu brinco, desdobrou à noite. Então o que a gente vendia ficou mais caro do que o nosso estoque. Ficou mais barato do que o nosso estoque, melhor dizendo. O dólar dobrou da noite para o dia, né? Porque o dólar estava mantido na paridade para se aguentar ali, só que de repente dormimos 1 para 1, no outro dia ele dobrou. E aí todas as empresas de informática praticamente do país que só vendiam computador quebrou. O que aconteceu? Porque aqui na minha cabeça, aí pensando rapidamente, o que eu enxergo? Se você tinha um estoque ali, você comprou um estoque que valia, sei lá, R$1, se amanheceu ele valendo 2. Por que quebrou? Porque você não conseguiu comprar mais? Porque ninguém comprava, ninguém tinha estoque. Se tava 1 a 1, você... E tinha variação. Tinha uma placa hoje, amanhã lançava outra. Ninguém tinha estoque. A gente tinha estoque de peças básicas, tipo gabinetes, teclados, mouses, mas ninguém tinha de processador, de HD, entendi. Porque isso variava preço pelos lançamentos, que estava sendo muito rápido, e aí a gente quebra, porque o estoque ficou tipo, o cara vendia o computador por 3 mil e o seu estoque varia 3 mil. Então você tinha imposto para pagar, mão de obra e tudo, quebra todo mundo de uma vez. E aí eu quebrei, foi a única vez que eu quebrei da minha vida,
E aí daí eu comecei a entender que não dava para ter uma coisa só. Porque eu podia ter tido a oportunidade. Quem é que não quebrou? Quem colocava serviço, quem fazia manutenção, quem terceirizava, fazia outsourcing, que hoje o nome é esse, de serviço de tecnologia, e eu não fiz isso. Você não tinha terceirização, você fazia só Não, o eu produto. tinha minha equipe, né, só para montar o meu computador e vender. Tava bom demais, campeonato gostoso, 20 e poucos anos ali, ganhando dinheiro, né, saí realmente do classe média ali, eu digo, não era pobre, nunca passei miséria, não, isso não vou contar essa história bonita, mas não era rico, eu estava em escola pública. Mas aí eu começo, já era o cara, já estava lá de Golf ganhando dinheiro de verdade. Já estava lá do cara do Golf GTI, já estava no outra nata de negócio. Já empregava irmão meu dentro do meu negócio, já trazia colaboradores, já estava no Nordeste todo. Ok, pronto. E aí o dólar dá a quebrada e eu só tinha aquilo. O que você fez? Como é que foi? Primeiramente, assim, como é que você se sentiu? Qual que foi a sensação? Cara, e assim, imagina aí, eu era recém-casado, né? Um filho de pouco mais de 1 ano, olho, e eu lembro que uma parente da minha ex-esposa chega para mim e diz: tá vendo? Isso era porque você estava muito cheio com esse negócio de ser empresário. Isso não era para você. Agora é você procurar um emprego, não sei o quê. E eu olho para ela, né, assim, vendo como as pessoas realmente enxergam você, e digo: eu quebrei, vou me erguer, mas eu garanto à senhora que eu nunca vou trabalhar para ninguém além de para mim mesmo. E mantive isso até hoje. E não falei isso com raiva não, porque ali ela me deu um incentivo a mais para eu caminhar. Combustível. Todos os rótulos ou os locais que tiveram que me colocar, eu desde cedo aprendi que era pura perspectiva do outro, entendeu? Então era o que o outro queria para mim e não o que era a minha realidade. Então eu nunca aceitei o destino que me deram, né? Nem as oportunidades que as pessoas achavam que era para ser para mim. Uhum. Eu sempre quis olhar fora das minhas fronteiras, começando fora do meu estado, e também olhar de oportunidade o que me acontecia. Então o que é que aconteceu? Eu consegui me encaixar uma oportunidade de trabalhar na Xerox do Brasil, né? Pegando isso e fui para ser um representante interno, o cara ficar mais administrativo. De lá enxerguei a oportunidade de ser concessionário. Disse: cara, eu quero saber como é que faz isso aí, eu quero ser vendedor, abri mão de ser contratado dentro, interno, para ser vendedor. Bati os recordes da Xerox do Brasil, 1 ano e meio, vou-me embora, estourado, tipo um latifundiário vendendo. Só em Alagoas? Só Alagoas, mas eu saí do lugar comum. Eu morava em Maceió, mas eu quero o interior. Aí o cara: mas no interior? Eu disse: não, mas eu quero interior, porque lá eu vou ficar sozinho, eu vou fazer a praça para mim. E aí eu bati os recordes da Xerox na época, na minha região, e virei um latifundiário daquilo ali. 1 ano e meio, entre as chinesas e tudo mais, a Xerox começa a sair do copista, aí eu disse: olha, é a minha hora. Lá no interior tem mais copista, né, que era o cara que faz cópia, mas foi uma escola gigante. Eu aprendi que cópia não é o que ele ganha dinheiro, o que ele ganha dinheiro é no que faz ao redor, né? Porque tem estudo para isso. Cada cópia que entra, cada pessoa que entra para fazer cada 10 cópias é uma pessoa. Então, se você tem uma máquina copiadora que faz 10.000 cópias, você tem 1.000 pessoas entrando no seu negócio durante um mês. Então, você tem que vender outras coisas para ele. Esse era o jogo da Xerox. Então, por isso que naquela época a gente via muita banca de revista com copiadora e tudo mais. Era o que jogava ao redor. E aí veio o insight do ecossistema, que hoje a gente fala em ecossistema e tudo mais, é até bonito falar isso, mas naquela época eu já entendi. Então eu tenho que ter um ecossistema de negócio, porque aí eu não quebro mais. E aí eu comecei a montar. Pegava computador, comprei computadores, alugava computadores com disquete, né? Com disquete, com CD, com game educacional e colocava na escola. Então naquela época não tinha tecnologia educacional. Hoje a gente fala. E aí eu alugava os computadores com softwares educacionais, paralelo ao que eu fazia na Xerox. Eu comprava 10 computadores e botava numa escola cenecista, numa escola privada, alugava o computador, na mensalidade tinha um deltazinho que o pai pagava para o menino ter acesso ao computador. E aí eu comecei a fazer esteira de serviços ali, e aí nasce o SaaS, né, da minha vida,
E aí esses modelos de negócio que a gente vê hoje, eu fui empiricamente criando dentro do meu desenho. Quer dizer, era um cara que estava ali já trabalhando no que a gente vê hoje, era um cara olhando para o futuro, né? Assim, não sei se você já parou para pensar nisso, mas você estava fazendo lá, a gente está falando aí de pelo menos uns 20 anos atrás. É, por aí, os início 23, 24 anos. O início dos anos 2000. Isso. É. Você tinha essa visão de que, tipo, um dia todo mundo vai fazer isso que eu estou fazendo? Assim, eu sempre fui uma pessoa de olhar a próxima curva, assim, né? Então eu estou fazendo uma coisa aqui, mas, cara, lá na frente, esse negócio, uma hora vai morrer. E eu não acho que é a concorrência que mata negócio. O que mata negócio é você parar de crescer. Você parar de entregar algo novo. Se você não tem concorrência, o teu negócio é fadado a morrer. Quer um exemplo? Tem locais em Alagoas que por muitos anos tinha praia, das mesmas praias que você vê em outros locais, e que por uma família ser dona de todos os terrenos que estavam para construir hotel, parou no tempo. Então os 2 principais hotéis ficou daquela família, e os outros locais começaram a... Você tem hoje Milagres, você tem outras regiões lá de Alagoas, que cresceram e cresceram muito e ficam muito mais longe de Maceió do que essa região. Mas por quê? Porque o cara matou a concorrência e ele matou o crescimento. Se você só tem uma lanchonete no lugar, ninguém vai comer o tempo todo na mesma lanchonete. Você não cria movimento, você não cria comunidade, você não cria sentimento. Então eu sempre tive a olhar esse movimento. E aí fui para esse eixo da educação ali como uma coisa paralela. Quando a Xerox virou, eu já tinha o conhecimento, já andava pelo mundo da educação, sou contador de formação, usava a lógica da contabilidade, né? Até porque contador é aquele cara que não convida para as festas, né? Que é o cara que só fala de problema em imposto, então ninguém me convidava para as festas, eu queria ir para as festas, e fui entendendo que a educação ela é o grande eixo de qualquer negócio, né? Então todo mundo fala hoje bem, quero criar uma comunidade ao redor do meu produto, não fala isso? Qual é a primeira comunidade que tu vai quando tu sai da família, que é a comunidade natural? Pronto, a comunidade que você nasce naturalmente é a tua família. Qual é a próxima comunidade que tu vai quando você sai da tua família? Os amigos. Antes disso você vai para a escola. Para a escola, que também são os amigos. Sim, mas aí é a sinergia que te faz virar comunidade com ele. Sim. Mas a escola é a comunidade automática que você vai. Imediatamente, né? Você já vai para a escola. E aí você, por sinergia, por gostar mais de um ou de outro, por um interesse em comum, você faz uma microcomunidade ali. Então, toda a comunidade, o eixo dela é educação. Sim. Entendeu? Ela nasce pela educação. Ou é um conhecimento que tu me passa, ou é um sentimento que você me transmite. Então, a educação está sempre ali. E eu disse, cara, o único negócio que nunca vai acabar no mundo é a educação. E eu tenho que ir por aí. E aí eu fui entender do jogo da educação. Aí eu entrei no mundo da consultoria em educação, sem entender nada, sem ser pedagogo, sem ser um especialista em educação. E fui girando o mundo da educação. Então, encurtando essa história, acabei trabalhando em consultoria de educação. E aí, como eu não sabia muita coisa de educação, eu me oferecia ao consultor master lá, disse, cara, me ensina como é que é esse negócio aqui, desses programas de educação, isso aqui, como é que funciona, como é a lógica disso aqui. E eu fiz isso na Xerox também. Aí eles, cara, eu não tenho tempo de ensinar não, velho. E lá para trás, quando eu fui vender consórcio de computador, eu ficava na hora do almoço no meu estágio da faculdade, que era para o cara me ensinar a usar o computador. Então, eu sempre fiz isso. Eu me pus à disposição. Então, eu me oferecia de motorista do cara para ele ir me ensinando. Ele não ia mais dirigindo, eu ia fazendo pergunta. Eu garanto a você que com um mês e pouco, ele já cansou eu comecei a perguntar demais. Ele meio que já encheu o saco. Mas aí eu aprendi como fazer e modelar programas de educação, captar recurso, o que é que o cliente, que era um secretário de educação ou um diretor de uma escola, queria saber, quais os interesses, e modelei isso. Aí fui vender esse tipo de serviço, consegui entrar em consultorias como a Fundação de Apoio lá de Pernambuco, que é ali vizinha Alagoas, para vender e implantar programas de educação. Fui do Conselho Nacional do Fundef, virei uma referência em educação no meu estado e no Nordeste também. E aí virei até secretário de Educação. Eu fui por 6 anos e meio, troca de prefeito e não troca de secretário,
fui premiado como secretário de educação em alguns prêmios e fiz um caminho dentro da educação. Modelei programas de educação sem ser um pedagogo, sem ser um professor, mas entendendo a educação no modelo de gestão e modificando isso aí. E aí, no meio do caminho, estava tudo bem, né? Estava tudo resolvido, já estava com meus 2 filhos, né? Estava equiparado e equilibrado em todos os sentidos, financeiramente, socialmente, e com o nome já construído, e veio a doença do Arthur, né? Conversa boa, passa rápido, né? Aí acho que você já entendeu um pouquinho aqui do que eu estava falando da jornada, e a gente vai entrar agora num momento bastante delicado aqui da vida do Cláudio, da família do Cláudio, né? E ele já abriu aqui a oportunidade para eu falar desse assunto. E quando eu estava me preparando aqui, eu vi que tem algumas coisas que você fala a partir deste capítulo de transformação na sua vida, né? Que te transformou não só o empresário, mas o ser humano, né? Você costuma dizer. E que o Arthur, esse episódio com o Arthur, ressignificou completamente o seu propósito. E você perdeu seu filho, a doença do Arthur, você perdeu seu filho com 9 anos de idade. 9 anos de idade. Então, cara, assim, eu era um resolvedor de problemas, concorda? Então eu resolvia todos os problemas que você pudesse imaginar. Eu dizia, cara, bate no peito, me dá aqui que eu resolvo. Eu posso não saber isso aqui, mas eu vou atrás de quem sabe, faço a conexão, busco fazer, vou criando os meus ecossistemas. Naquela época nem se falava esse nome, mas vou criando esse tipo de conexão, vou fazendo meus networks, vou fazendo isso tudo. Todo esse nome não existiu antes, concorda? Então, beleza. O Arthur teria hoje 20... Ele é de 2001, ele teria 25 anos. 25 anos. Isso, não é isso? Iria fazer 26 anos. Ia fazer 26 anos em novembro. Aos 6 anos de idade a gente descobre que ele tem um câncer infantil, né? E meu mundo desmorona. É o primeiro filho? É o segundo. Segundo filho. Eu tenho o mais velho, que é o Vinícius, que hoje é meu braço direito, e tem uma minha netinha, que é o que eu tenho a função agora, nesse momento, de estragar, e ele, se quiser, que eduque. Né? Ela chega, ela faz, vovô, por que você me dá sempre presente? Eu disse, um dia você vai saber. Um dia você vai saber. Então, esse momento, eu tive que fazer uma opção, né? Eu já tinha minha consultoria, já estava no meu carro. Eu entrei para ser secretário de educação com a ideia de dizer, cara, eu já sei de fora para dentro. Né? De fora para dentro é a lei. Tá aqui os programas, tal, funciona assim, encaixa assim. Eu quero entender de dentro para fora. Eu quero entender por que esse gestor não consegue, às vezes, implantar isso aqui, que a norma está bem clara, desenhada lá em Brasília para ele. E aí eu descobri que a porca torce o rabo diferente, né? Que os recursos podem vir como um monte, mas a capacidade técnica e, às vezes, operacional não existe. A logística no município da Serra, que tem uma escola lá em cima, não sobe um ônibus. Então, eu vi que era totalmente diferente. Então, eu entrei, por exemplo, 2 anos aqui, eu vou fazer um MBA em gestão pública e vou modelar isso tudo. E eu já tinha tecnologia ali perto, eu estava sempre trazendo tecnologias, inovação. Sempre achei que tecnologia não tinha nada, inovação não tinha nada a ver com tecnologia. Inovação é um jeito melhor de fazer, que fatalmente vai ser mais rentável e que vai impactar mais pessoas com o que você faz. E aí depois eu vou dar um exemplo disso. Vamos repetir isso aqui que o Cláudio acabou de falar, porque tem muita gente que fica achando que inovação necessariamente você tem que ter algo tecnológico para fazer e tal. E eu vou pedir para o Cláudio repetir aqui que inovação é um jeito diferente de fazer e resolver alguma dificuldade. Por favor, Cláudio, se você puder falar de novo. Na minha opinião, inovação ela não tem nada a ver com tecnologia. Tecnologia é meio. Inovação é tudo que você consegue entregar de uma maneira melhor, mais prática, pode ser mais rentável, mas que impacta mais pessoas ao mesmo tempo. Muito bem. Quer ver o que é inovação? O milho no copo. Eu falo essa história há anos e continuo a repetir, porque para mim o cara é um gênio da inovação. Ele pegou o milho na espiga, tirou, colocou num copo, aumentou em 2 centavos, 3 centavos o custo dele, cobra R$5, R$10 em alguns locais o milho, que ele cobrava 1, não é isso? Sim, concorda? Sim. E facilitou a você comprar mais milho, levar o milho para casa. Comer. Melhorou o resultado dele. O cara não precisa necessariamente ter uma estrutura diferente do que ele tinha.
simplesmente com um jeito inovador de fazer aquilo. E aí ele foi inovador. Então a visão dele é inovadora, o processo dele é inovador e além do mais, melhorou a margem de lucro. Mas tem sempre o inimigo da inovação, né? Mas o bom mesmo era ficar chupando o sabugo. Cara, não tem nenhum problema. Ele vai pegar aquele sabugo, cortar em fatias, coloca num copo, do mesmo copo que está ali ao lado para entregar com milho e vende a R$ 1 ao cara apaixonado pelo sabugo e está resolvido o problema. Inovação passa por isso, né? Então, assim, aceitar ou não inovação é escolha, né? Você pode estar no caminho da inovação e dizer, não, eu não aceito a inovação, ficar se agarrando nas pedras e ela vai vindo. Você vai se estrupicar todo, se arranhar todo, mas ela vai lhe arrancar dali. Ou você pode morrer afogado ali no lodo, né? Que depois de tanto ficar se agarrado na pedra, você vai morrer ali. Então, inovação é processo. Não tem nada a ver. Perfeito. Você estava aqui com 6 anos Isso. do Arthur, vocês descobrem que o Arthur Isso. é doente. Então o mundo cai. Eu, resolvedor de problema, tinha um problema que não resolvia. E aí eu tenho que fazer a opção de, logicamente, entrar em stand-by de carreira, não podia mais arriscar, né? Não podia mais ter outros, eu tinha que me dividir entre ficar 15 dias aqui em São Paulo com ele, né? E 15 dias lá em Alagoas, trabalhando. Então eu não dava mais para arriscar. Por quê? Porque esses 15 dias é quando eu vinha da qualidade de vida, passear com ele, discutir a questão do tratamento. A minha ex-esposa se mudou de vez, primeiro para Brasília, depois para cá, né, para viver essa luta. Então, assim, aí você entra num limbo, né, onde você, primeiro, o câncer infantil não é, ao contrário do nosso câncer, do câncer do adulto, não é uma fadiga, ele é um sorteio genético. Não sei se eu posso chamar um sorteio, porque Deus talvez não fizesse isso como um sorteio. Mas o câncer infantil ele não tem nada a ver, porque o câncer adulto você fumou ou consumiu alguma coisa errada, ou tomou sol demais, ou se alimentou errado. É sempre uma fadiga, né? O do câncer infantil é um sorteio genético. Ele não sabe que é mal, né? É uma célula crescendo no lugar errado. O Arthur teve um rabdomiosarcoma. É um músculo crescendo no lugar errado. E aí teve várias e várias cirurgias, e esses 3 anos a gente passou por isso. Ele me deixou um ser humano melhor, né? E ele realizou todos os sonhos. Então, se essa foi a missão da nossa na vida, que é realizar todos os sonhos, ele queria ser o paleontólogo mais conhecido do país e foi, né? Por um bom tempo ele foi o menino dinossauro, o paleontólogo. O Museu de História Natural de lá de Alagoas tem uma sala com o nome dele. Pô, cara, eu conheci Entendeu? o Arthur, cara. Eu conheci o Arthur. Ele foi lá Pô, no eu Jô lembro Soares. disso, cara. Pô, eu lembro disso. Ele foi lá no Jô Soares e escreveu o livrinho dele, o último sonho dele ali. Um mês depois ele faleceu, um pouco mais de um mês. E ele me deu o meu último abraço de presente para ir embora. Então, lógico que a dor, né, e isso vai me acompanhar o resto da vida. Se é anestesiado, se é... Mas teve um ressignificar ali. No momento que você sai, você quer saber o porquê, né? Mas por quê? E aí alguém, eu não sei quem foi, inteligente me disse que a Deus não se pergunta por quê. E aí eu coloquei isso para a minha missão. Ele tinha um último pedido que ele teve, e não só o último pedido, a gente fez isso, que era ajudar as outras crianças. E a gente manteve isso quando ele esteve lá. Tinha crianças que a gente alojava na nossa casa ou em São Paulo, que ficava vizinho ao hospital, e ajudando no tratamento e potencializava isso tudo, porque o Arthur teve a condição financeira e técnica de ter os melhores tratamentos que podiam acontecer, entendeu? E as melhores cirurgias, os melhores médicos, tudo isso aí. E não aconteceu dele estar aqui ainda hoje. Mas outras crianças que a gente pode ajudar estão hoje. De vez em quando eu recebo mensagem, linda, mocinha com 18 anos já, hoje é psicóloga, né? A mãe dizendo, cara, obrigado, ela está aqui hoje. Então, assim, por fazer isso. A gente chegou a ter 120 crianças que acompanhou durante ali mais 3 anos, 2 anos e meio ali depois da morte dele. E hoje a gente mantém isso da seguinte maneira. Hoje a gente incuba outras ONGs, faz isso. O Instituto Gestar, que
nasce como Instituto Arthur Amorim, mas como eu nunca quis viver de doação de ninguém, eu fui para o eixo da educação, fazer projeto de educação, e parte do que a gente ganhava reinvestia nesse ato de trazer as crianças para fazer tratamento em São Paulo. Então a gente teve crianças que a gente trouxe do Amazonas, não precisava estar em Alagoas. Esse movimento, isso tudo que o Arthur pôde propiciar. Então, lógico que depois de um certo tempo, cada criança que vinha a óbito, isso revivia toda aquela dor. E depois, graças a Deus, começaram a aparecer muitas e outras ONGs, e eu disse, então é hora da gente parar, né? E a gente incubar ONGs, no lugar de elas estarem gastando dinheiro com consultorias para montar todo o projeto, a gente dá isso de graça, vê o propósito, monta e impacta dessa maneira, e continua a apoiar os outros projetos. E aí eu tenho que me refazer. E eu vou para Portugal, eu vou para Portugal por causa de Nossa Senhora de Fátima, que era de quem o Arthur era mais do que devoto, né, como ele dizia, e um parque dos dinossauros que tinha lá. E aí eu descubro Óbidos e volto de lá com a ideia de ter um negócio em Óbidos, em Portugal. Isso fazem 13 anos. E aí quando eu volto, aí a história entra, a nova economia, entra todos esses modelos novos de negócio, e eu começo, todo o Next Group nasce a partir dali. A família perde o Arthur, né? E a partir dessa dor nasce o Instituto Gestar. Mas entre perder o Arthur e iniciar o Instituto Gestar, teve alguma coisa que naquele momento deixou de fazer sentido? Cara, assim, eu vou contar uma história que é muito maluca, né? Quando o Arthur faleceu, eu logicamente entrei naquela, cara, eu fiquei metade do tempo só com ele aqui, que a outra metade eu tive que trabalhar. Eu não fiquei o tempo todo. E aí entra um garotinho que hoje está curado, que é o Felipe, que na prática mesmo, ele tirou um pedacinho do cérebro, né? E ficou danificado aquela região dele que ele... Então ele mesmo, ele é da idade do Vinícius, que é o meu mais velho. E o Felipe, muito, muito pequenininho, há 16 anos atrás, 15 anos atrás, o Felipe entra no quarto e diz, Cláudio, e eu me questionando isso. O Arthur falece e eu, mais uma vez, estava resolvendo coisas práticas, que era levar de São Paulo para Maceió, para enterrar, para fazer todo aquele trâmite. E eu disse, mais uma vez, eu estou longe dele e perdi metade do tempo que eu podia estar com ele, e eu me culpando por isso. E aí, sem mais nem menos, entra o Felipe, que se você conversar hoje com ele, o Felipe vai falar de futebol, de namorada e de pagode. Pronto, são as coisinhas que ele gosta, e ele não tem outra conversa mais madura até hoje. E já é um homem, né? E Felipe entra, né? Teoricamente ele iria falar com minha sogra ou com minha esposa, que era quem tinha mais contato com ele, né? Ele estava lá já fazendo as revisitas da cura, né? Então ele já estava curado. Ele entra, vai direto no quarto, chega para mim e faz: Cláudio, você foi o melhor pai do mundo. Quando seu filho precisou, você estava aqui. Se não foi ele que me mandou a mensagem, eu não sei, cara. Mas esse foi o meu resgate. Isso foi que pôde me fazer sair daquele limbo que eu entrei, né? Depois de tudo. E aí eu estava com 134 quilos, minha mulher também, ex-esposa também destroçada, ela significou de uma maneira, eu de outra. E a vida continuou. Só que aí eu comecei a ter que me refazer, porque assim, eu tinha outro filho para cuidar, tinha família, tinha tudo, né? E tinha que voltar. E aí eu chego em Portugal para ficar 15 dias ali sozinho, né? Ela foi com os pais passear, também fazer uma viagem pela Europa, tudo. E eu não queria fazer turismo, eu só queria ficar sozinho. E fiquei lá, e entre Óbidos por acaso, né? O GPS daquele pé duro, o mapa na mão, e eu com o carro alugado, me perdia, entrei em Óbidos. E, cara, que lugar maravilhoso, uma vila medieval de verdade, não sei o que, nem sabia que tinha parque tecnológico ali próximo. E aí voltei para o Brasil com aquela ideia, eu vou ter meu negócio em Portugal. E aí consigo me encaixar no
numa reunião, não me pergunte como, eu devo ter dado alguém deve ter furado a fila para mim no consulado de Portugal. Entro para uma reunião lá onde estava Embraer, Bradesco, só empresa grande, eu só estava com blazer azul marinho igual os caras. E no final da reunião eu chego para o vice-cônsul lá, que era o presidente do ICEP, que aí guarda esse nome aí, que depois você vai entender por quê. A ICEP é tipo Apex, né? Tá. Para Portugal, e eu digo, ó, vice-cônsul, depois que vocês fizerem e gastarem o dinheiro com essas empresas que são merecedoras e tem o que fazer, não vai sobrar dinheiro para mim. Então me indica 2 parques tecnológicos ou alguma coisa que eu possa levar um projeto que eu vou com minhas próprias pernas. Ele olhou tipo assim, pô, se esses caras ricos estão aqui pedindo dinheiro, vem esse maluco. Aí ele fez, opa, vai mesmo? Eu disse, vou. E aí ele disse, tem Lisboa, né, que é a capital, e tem Óbidos, que tem inaugurando um parque tecnológico aqui. Ainda está no convento, eles já vão abrir o parque novo. E aí eu disse, cara, Óbidos não pode ser por acaso, eu vou para Óbidos. E aí fiz uma reunião com o Skype, com o Miguel Silvestre, diretor do parque na época, e fui para lá. Aí nasce a Next Opinion, que é a primeira empresa, e hoje somos ecossistema empresarial com 22 empresas nativas, empresas consórcios, e não um ecossistema de clube de empresas que se reúnem. Então, nós somos investidores ou sócios, além das startups, que é outro caminho, a gente tem soluções e empresas que se unem no mesmo propósito. E aí nasce com a Next Opinion, que é um nome dado pelo português, que lá a gente não pode ter o nome que a gente queira na empresa, não na razão social. E aí, não sabia disso. Hoje tem o Guaxinim Teimoso na lista lá, se você quiser abrir empresa. Mas tem um monte de nome estranho. E tinha Next Opinion. E aí nasce o Next Group, que é uma holding hoje, mas que a Next Opinion é a primeira empresa de base tecnológica. Dá para falar, Cláudio, que o empreendedorismo também é uma ferramenta de transformação social? Cara, eu acho que é a única ferramenta de transformação social. Porque ela vai te dar horizontes, ela vai te dar pernas, ela vai te dar competências que até para empreender, como um intraempreendedor dentro do negócio do outro, ela muda o teu game. Então, hoje, o que mais o empresário procura é o colaborador com esse senso de empreender. Então, tudo que eu quero hoje é que um colaborador meu, hoje a gente tem 74 colaboradores diretos e uns 100 e tantos contratados aí por projetos e por demanda, nesses países que a gente está, mais logicamente no Brasil. E tudo que eu quero é que esses caras se lancem no negócio para ele ser um sócio meu. Então, eu tenho muito orgulho quando eu entro lá na garagem do prédio ou em Maceió, em algum lugar, e eu vejo as motos e os carros e as casas que eles compram, e tudo aí é muito bom. E essa transformação só tem quando você tem o empreendedorismo como mola propulsora. Não precisa necessariamente, nem todo mundo tem o dom de ser um empresário. Perfeito. Mas todo mundo pode ter as competências do empreendedorismo. Você trouxe aqui como é que nasce o Next Group, né? E que tem empresas, que não é um clube de empresas, que tem 22 empresas. O que é exatamente o Next Group? Pronto. Nós não somos uma consultoria empresarial. Não somos uma consultoria empresarial. Eu deixo isso bem claro. Não que seja ruim ser uma consultoria. Nós somos um ecossistema nativo de negócio. Por que nativo? Porque nascemos dessa maneira, e eu entendo que, mesmo essas empresas estando associadas ao mesmo ecossistema, uma não trabalha de graça para a outra, uma paga a conta para a outra. Pode dar o desconto por estar ali perto, ok. Mas o Next Group tem a função de criar essa espinha dorsal, propiciar oportunidade a essas empresas, investir onde faz necessário, alavancá-las, acelerá-las, dar palco e dar oportunidade de protagonizar ela no negócio. Então, a gente tem plataforma de universidades corporativas, que a gente monta a universidade corporativa para as empresas. Então a gente cria, tipo a Universidade do Hambúrguer, tipo a Universidade de Oracle, a gente monta uma esteira de educação, porque tem uma coisa que eu falo há bastante tempo, mas já ouvi algumas pessoas já falarem hoje: a empresa que não girou para a educação, ela está fadada a ficar fora do mercado muito mais rápido. Porque toda a comunidade, lá no começo, lembra que eu disse? Que você traz para você a comunidade da educação. E quando você cria educação ao redor do teu produto, você leva autoridade. Quando você leva autoridade, todo mundo quer ter o professor como seu consultor.
todo mundo quer ter a autoridade, a certificação daquilo. Olha a Oracle, eu pago, sei lá, eu quero ser um vendedor Oracle, eu pago mais ou menos $1.000 ali para fazer um curso Oracle para ser vendedor dela. A Universidade do Hamburgo era do McDonald's. Mas nem necessariamente você vai trabalhar no McDonald's, você já paga para estudar lá. Então, assim, o eixo da educação vai mudar o teu negócio. E as pessoas tendem a usar a educação como centro de treinamento para fazer um board de funcionário. Isso não é nem feijão com arroz mais. Sabe que você está me falando aqui, está caindo a carapuça encaixadinha aqui. Num dado momento, né, quando a gente monta a MMF, né, a gente conversou aqui um pouquinho antes do podcast, que é meu negócio de engenharia, eu sempre consultei muito os mais experientes, quem já tinha caminhado naquela estrada que eu estava iniciando. E aí eu tive a felicidade de conversar com um ex-cliente que depois virou concorrente, né? E eu sempre faço esse exercício de conversar com os concorrentes e reclamando para ele, falou, pô, agora as empresas grandes vêm aqui, roubam nossos funcionários, a gente pega o pessoal, treina, a gente, pô, coisa que a gente mais gosta aqui é estagiário. Ele falou um negócio, isso tem uns 10 anos, que eu não esqueci nunca, que eu vesti essa camisa e que isso tem feito toda a diferença. Ele falou, se você quiser realmente ocupar esse espaço que a MMF tem, vocês precisam se transformar numa empresa formadora. Seja uma empresa formadora, não tenha problema de formar. Em algum momento você pode, inclusive, vender treinamento para outras empresas, porque se as empresas estão vendo o valor no que vocês fazem, já existe aí um olhar de que vocês têm competência para ensinar sobre tudo, né? Não tem problema nenhum. É autoridade. Tem autoridade e seja uma empresa formadora. Hoje, assim, não tem problema nenhum, Cláudio. Assim, o que eu vejo ali? Eu oriento para que esse funcionário não vá para uma empresa pior que a gente. Mas se ele está indo para uma empresa maior, para ganhar mais e que vai poder usar todas as competências que ele tem, cara, você se formou aqui, você é MMF. Eu já fui contratado por estagiário nosso já, que foi para outro lugar, cresceu, virou gestor, cara, e contratou a gente. Eu acredito muito nesse ciclo, né? Assim, a vida é cíclica, como a gente estava comentando antes, e esse ciclo, que como o jeito que vai fazer quando você, porque todo mundo desce um momento, e se você vai descer tudo ou não, ou como você vai descer, é como você subiu, fato. Então, esse ciclo virtuoso, isso funciona muito. Mas vamos lá. É muito caro descontratar, não é não? Então, hoje, a gente tem soluções no grupo, dentro do Next Group, onde a gente olha a contratação antes dela acontecer. Então, a gente tem uma ferramenta de IA que vai agora para 6 países. Nasceu em Portugal, de uma startup que eu conhecia já o gênio que estava ali por trás, um senhor, Durão, e a esposa, a Silvia, que ela faz toda a anamnese daquele negócio, ferramenta diz, que apresenta tudo daquele candidato para melhorar o perfil de contratação. E na esteira de educação, isso que você falando, além de formar, a gente cria um perfil de graduação, de trilha de aprendizagem, porque essa geração agora, ela vibra com a perspectiva. Sim. Então, qual é o problema? O cara está numa empresa, a empresa cresce e ele não sabe se ele vai crescer. Então, a gente cria a grade, mostra lá, cara, hoje para você ser um supervisor, toda a grade de educação que você fez já está 70% aqui. 20% é o teu resultado em alguma tarefa, alguma métrica, alguma coisa, mas você tem 80% para ser o supervisor. Você acha que é justo você sair da empresa agora e abrir mão para começar tudo de novo? Então você diminui o turnover com a educação corporativa de verdade. Não com centro de treinamento e on-board de RH. Me desculpa o pessoal do RH, mas não é no RH que se faz a educação. Se você quer ter educação corporativa, você tem que criar um centro de educação. Você é uma academia corporativa ou uma universidade corporativa, então você pode ter várias aulas. Eu vou dar um exemplo de educação corporativa que internacionaliza. O cara faz a pré, né, que é a seleção ali do cara, e já faz uma antes de onboard, faz onboard para o colaborador. Os seus distribuidores, você lança para eles um canal de educação que o cara vai... Você tem um monte de vendedor lá na ponta, você vai formar aqueles caras. Lá na ponta tem o teu cliente, então no teu potinho de plástico, o que você vai vender, coloca um QR Code, coloca um curso para o teu cliente. O cara que compra... Você é uma indústria. Estou aqui, contratei o cara. Quer ver? Você é construção, não é isso? A gente faz infraestrutura. Pronto, infraestrutura. Vamos lá. Obra pesada. Vamos pensar no teu modelo. Você faz uma pré do cara aqui, qualifica o cara melhor para ele entrou. Fez onboard, ele recebeu o treinamento. Os teus parceiros lá na ponta, você entrega para ele pontas
da sua universidade corporativa. Você é a universidade e você entregou as faculdades aqui, os centros educacionais, os centros de formação, ok? Mas lá na ponta do cara que consome, você bota um QR Code e o cara, sobre o uso de um determinado produto ou solução que você tem, o cara clicou ali, ele tem um treinamento, o seu manual está lá na ponta. O que é que você ganhou? Ganhou distribuição. Quem tem a distribuição é o dono do negócio. Quando você lançar um negócio aqui, você fala lá na ponta. Então você criou um eixo de distribuição começando da tua educação. Aí os caras hoje gastam tráfego, gastam não sei o que, esquecem de conversar com o cliente que está dentro de casa, cara. Ô pessoal, o corte tá pronto, tá? Vamos marcar aqui, deixa isso aqui, porque isso aqui me interessa, inclusive, depois. Então, deixa marcado aí, o corte tá pronto. Quais são as grandes áreas de atuação do Next Group, das empresas do grupo? Vamos lá. Hoje a gente sempre ou traz a empresa para dentro que fazem sentido, que a gente faça sentido para o negócio dela. Aí os caras falam Smart Money, mas eu vou parar de usar essas coisas. A gente trabalha com resultados. Se eu posso trazer resultado para o teu negócio, então hoje a gente tem empresas da área de educação, que atende redes de ensino, que vai para ensino acadêmico em si, tem empresas da área da educação corporativa. Se você for fazer uma meeting comigo, você vai fazer de uma ferramenta nossa, uma Next Meeting. Se você for analisar o teu hub de negócio, o hub de empresa, a gente tem uma ferramenta nossa, que é a Gerai, que gere e que qualifica tudo isso aí. A gente tem hoje ferramentas, a gente tem hoje uma agência de influencer. Aí vocês dizem, mas por que vocês acreditaram nisso? Cara, você lembra que eu não comprei o time de futebol? Eu sou empreendedor do mundo real, entendeu? Eu não sou empreendedor de palco. Então eu tive muita dificuldade de ter palco para mim e para as empresas que eu queria promover. O que é que eu fiz? Eu comprei uma marca, comprei um evento. Então, e me associei a mais 2 outros eventos. Então eu comprei de novo o time de futebol para poder jogar. Então, a métrica foi essa. Então eu brigo com isso. Então, quantos influencers tem Cara, eu não sei exatamente porque eu não tenho esses números, mas a Amplifica hoje, ela trabalha com micro-influencers. Então hoje ela tem o cara do K-pop, o cara do fitness, o cara da dicaria, que eu nem conhecia, o cara do negócio do agente de investimento, o cara de investimento. Ela pega os caras de 10 mil, 15 mil, 50 mil seguidores, porque o que é que está acontecendo agora? O cara que é influência de milhões, ele não fala com ninguém, não vende direto. O cara que fala com menos gente, ele é pontual. Deixa eu fazer consultoria gratuita aqui. Eu aprendi isso com o sócio do Elton, que é o sócio da Amplifica. Da Amplifica. O que a gente tem aqui? A gente tem o Empreendedores da Liga, que tem 6 mil seguidores no YouTube. A gente tem o Luciano, que tem 4 mil seguidores no Instagram. A Liga tem 3.500 seguidores no Instagram também. E a gente tem vídeo aí com até 15 mil visualizações, né? E aí tem de tudo, né? 15 mil, na média, aí você vai olhar, os vídeos dão 1.500, 2.000 visualizações. E eu sou muito questionado, né? Agora o Empreendedores da Liga é meu, já foi de um grupo de associados. Hoje eu sou o responsável principal e tenho, né, os componentes da Liga. E as pessoas me questionam. Porra, mas por que você não investe em aumentar os seus seguidores? Por que você não compra? Por que é tudo? Por que você está fazendo tanto no orgânico e tal? O que acontece é o seguinte. Eu tenho aqui garantido que pelo menos 500 pessoas vão assistir esse episódio. De forma legítima, interessada, que assiste, que me manda mensagem, que me pergunta, que sugere gente para estar aqui. Pra que eu vou comprar fantasma? Que eu não sei quem é, que não tá interessado, que... Sabe, eu tô, assim, na ideia não é criar uma comunidade. Pra que eu vou me preocupar com um número único exclusivamente? Né? Se eu sei que eu tenho 6 mil e 13 mil me assistem, eu tô amplificando. Isso. Eu tô para além de quem se propôs só a seguir ali. Porque quem viu uma vez vai passar ali de novo e tal. Tô pensando certo? Você tem uma empresa certo sobre isso. Cara, assim, eu acredito em negócio. Então, assim, o que é que eu entendo de influencer? Eu quando ele me apresentou o projeto, eu olhei como um empresário, né? Faz sentido para o meu negócio?
Faz sentido. Então, isso tem alguém que paga a conta. Sempre eu vou, seja no startup ou negócio, eu vou perguntar, vai fazer essa pergunta. Quem é que paga a conta? Aí o cara de startup vem sempre com o malabarismo, né? O profissional de pitch. Eu arrumo um problema quando eu falo essas coisas. O profissional de pitch. Cara, o cara chega com aqueles cálculos, o mundo tem 1 bilhão de pessoas, 10% de 1 bilhão são 100 milhões. 100 milhões, se eu ficar com 1% é 10 milhões. De 10 milhões eu vender a 10 reais, eu fico bilionário. Esses cálculos assim, maluco. Estou brincando, exagerando, mas é mais ou menos isso. Então o cara diz, não, isso eu tenho um fundo que eu estou captando, não sei o que. Não, o fundo não paga a conta, o fundo é investidor. O fundo vai querer receber de volta. Isso. Quem é que paga a conta? Quem é que vai comprar o seu negócio? Não, mas não sei o que, parada. Cara, a maioria não sabe dizer quem paga a conta. E nesse caso da Amplifica, nesse caso da Step One, que é a plataforma de universidade corporativa, nesse caso da Step Forma, que é a plataforma de universidades acadêmicas, de estrutura acadêmica, nesse caso da NextMeet, nesse caso da Ghosters, nesse caso da Talent, todo mundo fica muito claro quem é que paga a conta. Então, a pergunta é sempre, quem é que paga a conta? Então, se 500 caras que te veem são os caras capazes de pagar a conta, inclusive para participar de um clube seu, participar de um evento seu, de estar com você, ou de patrocinar, você está mais do que certo. Não adianta você falar com... Porque assim, quando você fala com todo mundo, termina não falando com ninguém. Isso é um ditado antigo, mas que funciona até hoje. E eu acho que assim, a gente vive um momento do capital relacional. Então a gente não briga mais, dado não é mais petróleo. Tá aí, ó. Dado não é mais petróleo. O que é petróleo é atenção. Então você briga por atenção. A atenção é que constrói o teu negócio. Então hoje, quando a gente vai internacionalizar, então lembra da ICEP que eu falei lá atrás? Hoje, olhando o negócio, a gente vai olhar toda essa esteira e a última coisa que a gente diz pro cara é pro cara abrir uma empresa lá fora. A gente quer entender o modelo de negócio dele, com quem ele vai conversar e o quanto ele está disposto a adaptar o negócio aonde ele está indo. Ô Cláudio, você falou um negócio aqui que eu acredito muito. O cara acredita que internacionalizar é abrir uma empresa em outro país. A gente pode dizer que isso é uma visão muito limitada? Cara, o empresário brasileiro, ele já é um monstro, né? Quem empreende no Brasil, empreende em qualquer lugar do mundo, isso com o pé nas costas, eu tenho medo de errar, não. Isso é fato. Só que a maioria é acostumada a trabalhar no seu próprio CEP. E é isso que ela faz de jornada. E geralmente quem fala que ele não pode internacionalizar é quem nunca fez isso. Ou quem nunca fez isso da maneira correta. Às vezes é o cara que fez um intercâmbio na Irlanda e ele diz, não vai para a Irlanda não, que lá é muito caro. Só que ele não levou a empresa para lá, ele foi fazer um intercâmbio, né? E hoje, se você... a gente tem negócio na Irlanda também. E tem inclusive o Hub operando na Irlanda e negócio na Irlanda. Hoje a Irlanda ela tem muito menos barreira à entrada e oportunidade para quem quer internacionalizar, e a comunidade brasileira lá é altamente qualificada, né? São grandes empresários. Eu brinco que tem embaixador, que eu digo que é embaixador brasileiro do negócio, e assim, e são brasileiros que saíram para empreender, entendeu? Eu conheço 2 negócios na Irlanda que é de brasileiros e são gigantes. Um é uma empresa de intercâmbio, né, que hoje ela é a maior intercambista da Irlanda e é de um brasileiro, 100% brasileiro, que é o Thiago Silva. E outra que é uma empresa de alojamento, de outsourcing mesmo de alojamento, que deve ter umas 2.200 camas, como eles contam, e é de 100% de um brasileiro. Eu acho que ele tem uma sociedade, não é 100% de outros, mas é modelo brasileiro. Eu não conheço esse negócio. Cara, a Living, é do Gonzaga o nome dele, cara. Ele transforma, ele pega um prédio e transforma no lugar de alojamento para intercambista ou para ele não vende Airbnb, ele vende mês de aluguel, ele coloca toda o desenho lá dentro. Tá hoje em Irlanda, Portugal e Espanha. E vende para o mundo inteiro, ele não está focado em brasileiros que vão para lá? Não, para o mundo inteiro, para o mundo inteiro.
Aí eu quero Eu quero fazer intercâmbio lá. Aí ele tinha uma escola de intercâmbio. O que ele fez? Canibal do negócio dele. Opa, vou matar o meu negócio porque eu vou atender os caras aqui. Eu não quero concorrer com o meu cliente. Perfeito. Inteligentíssimo, Entendi né? plenamente. Então, assim, quando a gente fala em internacionalizar, a primeira barreira que a gente tem não é nem no passaporte do cara, velho. Não tem nada a ver com o negócio dele, é na mente dele. O maior empecilho para o crescimento do empresário é a mente do líder dele. Ele acha que, primeira coisa, ele acha que internacionalizar e exportar é a mesma coisa. Não é. O que é internacionalizar? O que significa internacionalizar de verdade? Eu vou te falar e vou dar um exemplo para você entender. Exportar é voo de galinha. Você vai aqui, tarará, aí muda o câmbio, muda uma regra jurídica qualquer, tributária, cai a sua galinha, não voa mais. E é tiro longo. É refém de câmbio, refém de um monte de coisa. Internacionalizar é você literalmente se fazer nativo. Criar uma empresa local, com uma proposta local, modelar um negócio localmente, culturar o teu negócio, criar e mapear o fit do teu negócio. Nem sempre o teu sucesso aqui é o que traz o resultado para você lá. Às vezes você é gigante aqui, mas você tem que pegar uma caixinha e entregar lá. Às vezes você é pequeno lá e fica gigante. Mas o primeiro ganho que você traz da internacionalização é uma visão global de negócio. Então, essa visão global de negócio faz, quando você conversa comigo, eu olhar o teu negócio, e todo mundo que internacionaliza começa a olhar 3 ou 4 mercados. Então, internacionalizar é um processo de expansão. É expansão, é mais pura expansão. É preconceito nosso, é síndrome do vira-lata nosso, achar que é diferente de você expandir para outro estado. Muda a regra, muda. Mas se você for para outro estado, muda a regra também. E quem é que disse que você não pode se adaptar a isso aí? A maioria das barreiras é você que cria. Deixa eu contar um pouquinho da nossa história aqui para você poder entender o que a gente está fazendo lá e que me deixa feliz te ouvir. A MMF trabalha em todo o território nacional, né? A gente não trabalhou ainda onde a gente não teve oportunidade ou que a gente não buscou oportunidade. A gente trabalhou pouco no Centro-Oeste, mas se você olhar o litoral brasileiro, onde você tem mais encostas, a região serrana, Serra do Mar, a gente já trabalhou em quase todos os estados. E aí o que acontece? Também são 5.574 municípios, né? É isso. E outra coisa, só pegando um gancho aí. Quando a gente fala do tamanho do Brasil, e toda vez que eu escuto, que é uma grande... que no meu livro até uso isso aí como um grande... É uma grande desculpa, é uma grande tolice. O cara diz, mas eu ainda tenho muita coisa para fazer ainda no Brasil. Mas quem disse que isso é excludente? Né? Perfeito. Uma coisa não exclui a outra. Perfeito. E aí a gente atuou em toda a faixa litorânea. Eu tenho a oportunidade, recebo um convite. Inicialmente minha esposa recebe um convite para ir para Cabo Verde e me leva na bagagem. Né? Vou para Cabo Verde, conheço Cabo Verde, fico apaixonado. E nós vamos falar um pouco mais, que eu sei que você tem negócio lá também. A gente conhece Cabo Verde antes do Vozinha. Né? Isso, exatamente. Agora tá no hype, né? Agora a gente tá falando antes do Vozinha. E que bom que tá no hype. E aí, é um lugar maravilhoso. Maravilhoso. Eu sou convidado para voltar como embaixador da Semana do Empreendedorismo Jovem. Né? Pô, sensacional. Né? Enxerga uma oportunidade, meu sócio vai comigo, a gente tem um monte de oportunidade. Então, hoje eu conheço José Maria Neves, que é o presidente da República, conheço o Francisco, que é o primeiro-ministro eleito, conheço vários presidentes de várias câmaras, o Nelson, que é um parceiro nosso, enfim. Tem um monte de oportunidade. E a gente senta, faz um brainstorm ali e fala, primeira coisa, o idioma não é uma barreira. Né? É um país que faz parte da CPLP, aqui nós já falamos. Eles têm aí 50 anos de independência, em torno de 50 anos de independência, né? Completou 50 anos agora, na época que a gente foi tinha 47. Cara, então assim, eles são muito portugueses ainda. Eles têm uma característica mais portuguesa do que nós aqui no Brasil. Cara, então assim, o que a gente precisa? A gente precisa estudar a cultura, entender um pouco e vamos nessa. E aí um monte de oportunidade, um lugar onde você tem... E aí você vai poder falar melhor do que eu isso, vários nichos de desenvolvimento de tecnologia. Uma coisa que me chamou muita atenção em Cabo Verde, não tinha carro velho onde a gente ia.
Né? E eu olhando, andava na rua e falei, cara, mas que negócio interessante isso aqui, não tem carro velho e tal. E a gente vai para uma feira de negócios, né, nessa semana do empreendedorismo, e tem um Tesla lá, eu acho aqui interessantíssimo. E aí eu vou conversar com uma engenheira cabo-verdiana, eu falo para ela, mas não tem carro velho aqui. Ela falou, claro, senão a gente vira depósito de da Europa. Carro com mais de 5 anos aqui não entra. Eu falei, porra, que negócio sensacional. Indo depois nas comunidades, eu até vi carro mais velho, mas não é comum. E aí, o que a gente vai fazer, Ricardo? Então, pô, peraí, se a língua não é uma barreira, a gente se aproxima da CPLP, sobretudo para falar com os PALOPs, países de língua oficial portuguesa, países africanos de língua oficial portuguesa, e aí nós estamos iniciando um negócio em Cabo Verde, já conheci Cabo Verde, Guiné-Bissau, fizemos um projeto que a gente tem bastante orgulho de falar sobre ele no Porto de Dande, em Angola, né? E estamos aí expandindo para os PALOPs, sempre com o primeiro, entendendo a cultura. O idioma já não é uma barreira, a gente vai chegar e vai se comunicar lá. Entender a cultura. Quais são as leis? Como é que esse empresário trabalha diferentemente do Brasil? E aí eu entendi assim, o quanto a gente é acelerado no Brasil, sobretudo a gente aqui que é de São Paulo, que trabalha em São Paulo, você não é paulista, não é paulistano, mas você trabalha aqui em São Paulo e é acelerado também. Estamos no caminho certo? Vamos lá. Eu vou dizer duas coisas que você vai entender. Ser acelerado tem vantagem e tem desvantagem quando você vai para o país do outro e tudo mais. Tem a vantagem de você encontrar os espaços rápido. Só que o ritmo é outro na hora de implementação. Perfeito. O que é que eu acho que vocês fizeram certo, e eu não conheço tudo a fundo, é conhecer onde você está. Então, assim, a gente criou um programa, o Next Group é a grande esteira disso. Então, lembra do ICEP que eu falei lá para trás, que eu fui de Pires na mão, aí pronto. Hoje o ICEP é nosso incentivador, né? Porque hoje a gente está no projeto com parceria mesmo assim, tendo o ICEP, inclusive o próprio ICEP nos nossos eventos de internacionalização, está lá, se faz presente como órgão do governo, validando o que a gente fala, que não existe a Lusolândia, que é um lugar maravilhoso. Eu até dei uma entrevista no jornal português e falei, Lusolândia é interessante. Eu não acredito que existe a Lusolândia, esse lugar maravilhoso onde vão te dar dinheiro para tu fazer teu negócio e o pastel de Belém e o vinho vão estar ali à sua disposição e você vai chegar lá e vai ser servido dessa maneira. E aí, logicamente, os caras que vendem esse tipo de Lusolândia arrumei um monte de hater para dizer, é mais um brasileiro que não quer que os outros vão. Eu disse, cara, eu não quero é que vocês peguem o dinheiro do empreendedor, que para mim é sagrado, e destruam o sonho do cara. O que é que eu digo? Não abra a empresa logo. Mas eu quero abrir a empresa. Não abra. Primeiro faz o seguinte, vamos fazer a anamnese do teu negócio. A gente criou um programa para isso. A gente faz a anamnese, entende o teu negócio no Brasil, entende o momento que você está vivendo no Brasil, entende do teu negócio o que faz sentido conectar. Aí a gente cria, a partir dali, a oportunidade de conectar com o ecossistema correto, com o hub correto, com o parque tecnológico correto, ou com a associação empresarial, ou a PALOPs, ou qualquer uma, que faça sentido para o negócio. Isso para qualquer lugar do mundo. Por isso que a gente internacionaliza para qualquer lugar do mundo. E também de lá para cá. Porque a única maneira que existe para você internacionalizar alguma coisa, seja solução, seja carreira, seja produto, ou seja a maior das invenções do mundo, é você falar com quem vai consumir o teu negócio. Porque o jeito que tu vende aqui, o jeito que tu faz negócio, cara, se tu vende um negócio que tem que parcelar no cartão, lá fora não parcela no cartão. O jeito de consumir um produto na Europa, em especial em Portugal, é totalmente diferente do nosso. A gente se encanta e mete o cartão para cima e resolve. O europeu, ele quer saber todas as nuances, principalmente o português, é muito avesso ao risco, quer saber um empreendimento imobiliário. Eu quero saber quais são os gaps que pode ter, se eu comprar, como é que eu mando o dinheiro, se eu ganhar dinheiro, como eu pego o dinheiro de volta, qual é o imposto que eu pago, para poder eles decidir vir aqui olhar. No Brasil, como é que a gente faz? A gente lança lá, volta encantado, depois decide como é que vai fazer. O perfil é invertido. Não, e Angola, por exemplo, Angola é um problema enorme para você poder tirar o dinheiro de lá.
né? Sobretudo nós do Brasil. Né? Isso, por isso que eu digo, quer internacionalizar para países africanos, assim, abre a tua empresa em Portugal, porque eles têm interesse de ter dinheiro em Portugal, é mais fácil você tirar o dinheiro para lá. Então, assim, esse caminho para internacionalizar para a África, a gente tem conversado com o Porto da Namíbia, um projeto lá com o Porto da Namíbia. Está meio travado porque quando é uma coisa muito grande tem alguns entraves. Mas eu já tive conversas com Angola e parou no tempo porque, cara, faltava infraestrutura. Só que Angola agora deu uma guinada boa, né? E Cabo Verde, em especial, assim, é um caso em particular, 500 mil morando, 2 milhões, é uma diáspora gigante que investe muito, um canteiro de obra para tudo que é lugar lá. E hoje a gente vê essa maturidade em Cabo Verde para ter negócio lá. Tem um parque tecnológico de fazer inveja a muito estado aqui do Brasil, né? Não, sem medo de errar. E tem um povo que tem uma saga por empreender e uma sanha para fazer negócio genial, entendeu? A gente tem uma empresa lá, que é a African Dev, que é uma empresa nativa lá, a gente comprou parte dela para trazer ela para o grupo, e é uma empresa de desenvolvimento que usa mão de obra cabo-verdiana, que já vende para o Brasil, para o Canadá e agora para Portugal. E o meu sócio, que é o Jami, né, um dos nossos sócios, cara, é um menino sensacional. E qual que é a menina dos olhos dessa empresa? Cara, ela hoje é um outsourcing de mão de obra de tecnologia. Então ela já desenvolveu para grandes empresas aqui no país e hoje a gente tem mesmo com as IAs da vida, porque para mim a IA ela é ferramenta, ela não vai capital relacional, o que eu falei, ela não vai resolver. E nem na tecnologia ela vai resolver 100%, mas ela alavanca muito esse processo de desenvolvimento. E esses jovens lá Cabo Verde tem excelentes universidades, né? Tem excelente educação. Tanto é que o profissional Cabo Verde, eu tenho amigos que hoje conheci em Cabo Verde, que hoje são grandes líderes de tecnologia na Inglaterra, cara. Então os caras são fora da curva. É que Cabo Verde, eles são muito voltados para a educação, né? Isso. Cabo Verde, eles... É impressionante, assim, as crianças estudam, você tá em horário ali, o pessoal... E eles têm essa coisa característica orgulho da portuguesa, né? Eles estão lá com a roupinha, às vezes com aquele terninho não, exatamente. Muito show de bola. A gente teve a oportunidade de conhecer, assim, sobretudo a primeira vez que eu fui com a minha esposa, né? Que também... assim, eu acho um hub interessante de entrada para a África. Por ela não ter tanto, vamos dizer, essas consciências tribais, ela é muito democrática, né? Tanto é que houve eleição agora, o governo anterior perdeu, fez uma boa gestão e tal, mas falhou em algumas coisas para o povo, está até levando o Web Summit no final do ano, o primeiro Web Summit na África vai ser em Cabo Verde, cara, e o povo não viu o benefício nisso. Olha que loucura. Mas é porque não viu, por quê? Porque faltou o impacto real na vida das pessoas. Exato. Que é aquilo assim, o ciclo de benefício. Eu conheci Francisco Carvalho, atual primeiro-ministro, ainda como presidente da Câmara de Praia, né? E a gente iniciou lá a ideia. Cabo Verde, para quem não sabe, né? Eu acho que eu já falei aqui, é um país que chove pouco, a gente trabalha nessa área de chuva, problemas de chuva, alagamento, deslizamento de encosta, então Cabo Verde não chove a maior parte do ano, Cabo Verde chove praticamente 10 dias. Porém, nesses 10 dias, a chuva traz muito estrago. Então, além de você não usar esse recurso natural, que é a água da chuva, você ainda deixa com que ela estrague. Então, a gente está desenvolvendo projetos nisso ainda com o Francisco. Agora temos voo direto, né? E agora voltou o voo via Recife, e vamos ter agora... Você está mais perto do que eu, né? Para você é mais fácil ainda de ir para lá. E aí... Eu conheço o Francisco, mas tá difícil para ele lá, né? Ele não tá... não tem base de governo, mas ele vai sair. Não tem, porque assim... Tá difícil, não tá fácil, não. Agora estão falando que vão ter os barcos e voos entre as ilhas, aí vai ficar mais fácil para gestão. Conheço um pouquinho de Ilha Brava, conheço algumas ilhas lá. Mas, quais assim, ilhas você conhece? Sal, claro. Praia e Ilha Brava. São Vicente não? Não, São Vicente não. Eu da próxima vez eu quero conhecer São Vicente. São Vicente mais resort. Eu quero conhecer a do vulcão lá, que eu esqueci o nome agora. É a Ilha do Fogo. A Ilha do Fogo. Cara, eu quero conhecer. Lá tem a vinícola interessante, a gente tem uns investimentos em vinícola. Eu tomei o vinho deles lá. É bom. É bom. Eu tomei na Cabo Verde Airlines ainda, tomei o vinho deles. E aí, assim, olha, tudo internacionalizar, como a gente estava falando, é como se você aprender outro idioma. Você já começa a pensar dessa maneira. O que faz aqui, isso aqui faz sentido em outro lugar, isso aqui faz sentido para esses outros países. Você vai modelando as coisas. Então,
Então, é isso que eu vejo. Então, uma das grandes funções nossas hoje, quanto Next Group, por isso que o Next Hub nasceu, é realmente olhar esses negócios que estão aqui e estão lá também e fazer essa ponte de uma maneira, como é que eu posso dizer, que não seja atabalhoada contratando escritórios jurídicos e contábeis para abrir empresas e criar manuais de compliance, né? Porque não é isso que traz negócio. Então a gente olha o negócio, olha o ROI daquilo ali, faz sentido, não faz. E se o cara atropelar o programa, aconteceu, e está no meu livro, eu falo disso. Um caso, não posso logicamente citar o nome da empresa, e eu disse, cara, vamos cancelar o teu contrato, porque você já se mandou para lá, fez o caminho, já levou tua família para lá, isso vai dar errado. Porque você ou vai destruir teu casamento, né? Ou vai perder o teu negócio no Brasil. Então, eu não quero ser parceiro disso. Perfeito. Porque, entendi plenamente o que você falou. Entenda, assim, não é o dinheiro, não é o que a empresa paga para internacionalizar com a gente. Eu tenho muito interesse em estar no negócio com o cara. Então, se o cara vai lá todo atabalhoado e acha que dando... Aí ele vai ao clássico do brasileiro. Se der errado, eu faço outra coisa. Cara, na Europa não funciona assim. Só que se você entra lá, é menor. E outra coisa que eu vejo é o olhar preconceituoso. Você falando de São Paulo. A gente está aqui em São Paulo, tem história aqui em São Paulo, Santa Catarina, Alagoas, que é minha terra, e tem business partner e parceiros pelo Brasil. Eu sempre digo o seguinte, o cara chega lá em Portugal e diz, mas aqui é bem menor. Não, é 700 quilômetros, é Portugal em pé, é Pernambuco em pé. Eu vou abafar. Aí ele quebra a cara. Em Portugal, você fala? Em Portugal, ele quebra a cara. Porque, assim, eu tive em Portugal recentemente, eu fui para Portugal, todas as vezes que eu fui para Cabo Verde, eu tive que ir para Portugal. Isso. Né? Não tinha o voo direto, tinha que ir até Lisboa. Mas uma vez eu fui especificamente para fazer uma palestra lá, para falar de infraestrutura em Portugal. E conversei com muitos empresários portugueses. Você não está entrando no mercado que você vai ver oportunidade e vai entrar facilmente. O português, ele é protecionista. Claro. Naturalmente ele vai ser protecionista. Por quê? Porque o mercado é desse tamanho. Só que quando você entra na União Europeia, você vira uma empresa de direito europeu, você faz jus a estar em todos os outros países. Então você está falando de 500 milhões de habitantes. E tem uma coisa, o primeiro ganho da internacionalização é no teu reposicionamento quanto marca. O teu ticket melhora no Brasil. Eu Perfeito. Brinco, e você vai concordar comigo, eu sou de Alagoas. Você acha que eu teria as portas que eu tenho? Eu chego aqui como uma empresa de Portugal. Eu não chego como uma empresa de Alagoas. E eu vim realmente de Portugal para cá. Concorda que o meu game é outro aqui? É outro. Primeiro, porque eu chego com mais mercado, eu chego com um potencial de negócio diferente, eu chego com outra noção de mercado, de outras oportunidades, e aí eu acho que isso é uma coisa que o cara que está internacionalizando não enxerga. E aí é muito aquela agonia. Não, eu quero logo vender. Cara, se você vender errado, você está lascado. Aí eu escuto o clássico. Me arruma um cliente. Se você me arrumar um cliente para me comprar, me pagar a operação, eu internacionalizo. Aí eu disse, me arrume 2 sem investir. Não funciona assim, cara. Não funciona. É tiro longo. Tiro longo é ruim. Ô, Cláudio, vou falar um negócio para você. Eu não conheço ninguém que deu tiro longo que deu certo. Então... A coisa que mais deu certo nesse nosso processo, eu falo aqui sem medo de errar e sem medo dos concorrentes, que se fizerem o mesmo caminho, vai ser ótimo para o Brasil. A coisa que mais deu certo nesse processo de internacionalização, nesse projeto que a gente está fazendo em Angola, é o tanto que amplificou o nome MMF. Cara... Reposicionamento. Cara, é uma empresa que trabalha em outros países. Cara, Ponto. O que surgiu depois disso? O maior contrato da empresa. Foi por causa disso? Não, mas a gente olhar de forma diferente. Mas é porque assim, você já mostra que tem capacidade de adaptação. A adaptabilidade é um grande ativo para o teu negócio. Por quê? Porque, cara, se você atende Angola, você atende qualquer lugar do Brasil. Concorda? A infraestrutura em Angola não é longe de ser melhor do que qualquer outro lugar que a gente tem aqui. Então, você sabe muito bem o que eu estou falando. E você chega em algum desses países, você fala que
que é língua portuguesa, mas alguns falam o crioulo, velho. Opa, não, em Cabo Verde é muito interessante, porque eu tenho a vantagem de ter muita gente parecida comigo. Isso. O cabo-verdiano chega comigo falando em crioulo. Ele fala crioulo, ele tem certeza que eu sou cabo-verdiano. Né? Eu também acho que eu sou. Eu só nasci no Brasil. Mas é isso, a língua, o idioma é o crioulo. Que é muito. Eu não falo crioulo, mas eu entendo bastante o crioulo. Né? Mas é isso, tem outro idioma. Isso, então, e tem. Se você for em Portugal, se você for no Açores, você acha que tem outro idioma também. Que o açoriano fala pra dentro. Fala meio francês, meio... Eu tenho um afilhado português, o André. Eu sou padrinho de casamento dele, né? Ele tá aqui, radicado no Brasil e tal. Ele é português. Cara, eu não consigo entender o André quando ele tá muito empolgado. O André é empolgado, falando rápido. Eu não entendo. Eu falo, André, calma. Vai devagar que eu não tô entendendo, né? Eles entendem a gente mais fácil porque eles tiveram a novela para formá-los. Inclusive, se eu pedir para um português imitar a gente, ele vai falar em carioca. Né? É fato. Ele vai falar carioca ou vai pegar uma novela nordestina e falar como nordestino. Mas assim, hoje eu fico 2 meses no Brasil, um mês na Europa. Às vezes eu inverto, fico um pouquinho mais lá e outro cá. E hoje o Brasil, cara, assim, é um grande laboratório para o europeu de escalabilidade. Eu vou dizer, e aí eu estou vendendo peixe agora para quem não está fazendo isso. Cara, o Brasil é para vender escalabilidade para quem está lá fora. Por quê? Porque nós temos tamanho, temos infraestrutura, temos consumo, que a gente consome bem. Porque quais são os outros países que você poderia fazer um laboratório de uma ferramenta para ver se ela era escalável? China, fechada. Índia, sem infraestrutura e culturalmente não consome igual a gente. Vou colocar aí colocar a África como um todo. O continente. O continente. Cara, infraestrutura, não consome como a gente, não tem um apelo cultural muito mais ligado ao ocidental do que a gente. Então, fato. Estados Unidos é ocidental, tem alto consumo, caro, muito caro você fazer lá. Então, assim, um laboratório para o estrangeiro fazer escalabilidade estável, né? Que o consumo nosso é estável. O cara, ele sem dinheiro consome. Opa! A gente tem 4 celulares por pessoa. Então, assim, a gente consome. A gente bebe do digital, bebe do presencial, a gente em tudo junta. Em São Paulo junta fila para tudo. Então, olha a oportunidade para quando você está lá na Angola, trazer o negócio para cá. As TVs brasileiras estão em todos esses países. Tem uma TV de Cabo Verde, que depois eu vou te apresentar, que é a TV África, que está em 6 países de língua portuguesa. Que é, cara, um empreendedor genial. Entendeu? Esteve aqui com a gente já. Então, assim, o cara, isso tudo gira em torno da internacionalização. Então, internacionalizar é muito mais você entender que negócios não têm mais fronteiras. Os negócios não têm mais fronteiras. Quais não são existem. Os países hoje, Cláudio, que você enxerga que tem as melhores oportunidades para quem está pensando em empreender? Vamos lá. Eu vou dizer, e aí vou dizer por quê. Eu acho que, num primeiro momento, quem está querendo ir para a Europa, brasileiro, entre para Portugal, já olhando os outros mercados. A Irlanda é mais caro do que o Brasil. Tem menos proteção à entrada, mas é mais caro para entrar. E é um país menor e você fica um pouco mais travado, mas também é um lugar interessante. Dependendo da área que você vai... Eu vou separar melhor. Vai ficar melhor assim. Ó. Europa, internacionalizar, regra comum a todos, né? É a mesma regra, é comum a todos, não tem tantas barreiras à entrada e tem incentivos em alguns países como Portugal para que você faça isso. Tipo, incentivo a contratar mão de obra, 70 e poucos % da mão de obra no primeiro ano que eu contrato, eu tenho subsídio para isso. A gente compra uma área lá, 1.700 metros para construir a nossa sede, foi quase 90% beneficiado com subsídio para fazer isso. E N incentivos. Se eu vendo para o Brasil, eu faço jus a recursos e apoios à internacionalização, porque eu sou empresa de direito português.
Se eu vendo para a Espanha, que fica a 400 quilômetros de divisa da minha cidade, eu tenho recurso para internacionalização. Então, a Europa tem isso. Na América Latina, cara, alguns países, o Mercosul é meio que folclórico, né? São algumas coisas só que valem a pena, então tem alguns nichos que valem a pena. Tá ali, a gente está com um projeto imobiliário voltado ao vinho em Mendonça. Então, um projeto gigante que a gente está fazendo lá, vai ser um eco-business residence, com negócio e com vinhos ali ao redor. A Argentina é um bom lugar, está vivendo um momento meio confuso, mas mais estável. Estados Unidos, maravilhoso, mas vá se tiver bala na agulha, porque se você errar por muito, você erra por muito. E se acertar, também acerta por muito e tem que ter dinheiro para bancar esse muito. Então, vá para os Estados Unidos se você tiver bala na agulha para internacionalizar. China. Cara, como absorver, beber da China e levar para o resto do mundo, aí eu digo que é um local interessante. Mas para fazer negócio lá e ficar lá, não sei se tem outro caminho. Bom, paramos na China, para você voltar, que eu quero te ouvir sobre o continente africano. Eu tive recentemente em Macau. Eu ia entrar na África agora, mas vamos lá. Eu tive recentemente, só pra gente falar um pouquinho de China, que eu tive essa experiência recentemente. Que coisa surpreendente. Surpreendente. Eu saí... E eu ia falar de Macau. Que coisa surpreendente. Eu saí lá me sentindo vivo, assim. Eu saí e falei, porra, que negócio legal, que bom que eu vim. 47 horas de viagem. Que bom que eu passei por isso. Que experiência, Cláudio, que experiência. Eu estava numa feira de negócios, né? Como eu te disse aqui, nós estamos muito ligados à CPLP e era um evento promovido para a CPLP, fui junto com a CPLP. Cara, que vontade de fazer negócio que eles estão. Que tesão. Essa semana passada eu tive com um grupo de 14 empresários de Macau, né? O Lead China, quem providenciou, eu faço parte do Lead, e o Lead Alagoas eu sou sócio, e eu estou em alguns leads aí pelo mundo. Cara, os caras de Macau, eles estão abertos ao negócio e não estão como offshore, né? Não é para você lá economizar imposto. Quer abrir empresa lá e quer fazer negócio de lá para cá, eles querem fazer negócio, eles estão dispostos a fazer negócio. E tem a vantagem que também tem um lado português, né? Porque Macau também fala português ali um pouquinho, mas tem um lado português. Macau tem uma vantagem gigante porque tem um poderio financeiro mais banco. Bala na agulha. Bala mesmo. Na agulha. E assim, mas é o jeito chinês de fazer negócio. Tem negócio, tem dinheiro, tá aqui, tô dentro. Teve um chinesinho que ele pegou no meu braço, enquanto ele não me sentou e não ficou uma hora ali falando, ele não sossegou. E me mostrou negócio, oportunidade e tal, e bababá. E aí eu fui conversar com algumas pessoas. Então, o que tem, e é exatamente o que você disse, tem dinheiro. Você quer investir onde? Você quer investir em Guiné-Bissau? A gente investe. O que você precisa? Você precisa ser parceiro de uma empresa chinesa. Você precisa ter um sócio chinês, né? A exigência que ele tem para pôr a grana. E você precisa comprovar que é rentável. Tem grana. Isso. Assim, é o mundo real. Lembra que a gente falou no começo? É o mundo real. Não é mentalidade. É negócio. Então, cara, assim, você tem que ter a mentalidade de abrir o seu olhar para o que está acontecendo lá fora e entender que o game está acontecendo o tempo todo. E aí você tem que colocar as coisas. Um business plan não quer dizer nada, né? Um business plan não quer dizer nada. É o mais romântico que existe, né? Não, vou fazer isso, está no business plan aqui. Mas se você mostra para um cara de Macau ou um investidor de Portugal, quando você internacionaliza, você tem acesso a talentos que estão lá fora, capital que está lá fora, e olha que eu estou falando de benefícios que podem impactar o teu negócio aqui. Talentos, capital, ecossistema de negócio, parceiros e fornecedores. Então você pode internacionalizar, cara, porque sua capacidade produtiva aqui tem e você já não tem mais cliente, você quer fazer isso. Você pode internacionalizar para você estar perto de um fornecedor seu que está lá na China e você quer estar lá perto dele e relacionar melhor e você trazer mais coisas para perto. E você pode internacionalizar só para você ter um canal a mais de negócio para os seus clientes aqui.
Então, assim, não tem motivo para você olhar a coisa só pelo seu próprio quintal. Perfeito. A não ser que seja uma limitação pessoal sua. Mas aí vai procurar ajuda. Aí vai procurar uma porta no Next Group. Como é que faz, como é que consulta, como é que entra. Queria te ouvir falar. A gente já está aqui já com mais de 1h30 de conversa. Cara, eu sei que você tem agenda, mas eu queria te ouvir aqui sobre as oportunidades no continente africano e queria que você passasse também aí, desse uma pincelada sobre o que você acha do Emirados Árabes. Cara, vamos lá. Eu acho que o continente africano... Eu passei a minha vida toda escutando o pessoal querendo me vender mina no continente africano. Você riu porque você sabe que é verdade. Mina no continente africano, mina de talco, mina de ouro, mina de diamante, mina de não sei o quê, que é tudo sonho, né? Turmalina. Assim, turmalina, tudo que é o mais fácil. Não, todo mundo tinha alguém que os parentes morreram, que quer ver. Eu escutei essas histórias todas. Eu acho que o continente africano hoje funciona da seguinte maneira: você não deve olhar ele com um olhar de exploração. Perfeito. Entendeu? Que é um grande erro. Eles não aceitam mais isso. Perfeito. Não aceitam. Ele tem que olhar ele com um olhar de parceiro. Então, assim, eu quero parceirizar com você, eu quero ter vocês aqui na minha terra e eu quero estar com vocês aí na tua terra. E aí a troca ser genuína. Entendeu? Por mais que tenha dinheiro no banco africano, o chinês derrubar. O chinês construiu um monte de coisa legal lá em Cabo Verde. Mas eu acho que é assim, é escolher o país e utilizar ele como uma ponte para os outros. Eu acho que Cabo Verde é uma excelente ponte. Porque pequeno, o investimento é menor, e aí é mais fácil você conversar com outro país a partir de Cabo Verde. E aí o cara diz, não, esses caras vieram mesmo. E eles têm muito disso. Venha para cá. Bota no seu bolso a sua passagem e vê. Mas aí eu vejo os brasileiros, não, vocês patrocinam. Eu vejo o brasileiro grande. Não, veja se eles fazem uma missão, manda o avião, manda não sei o quê. Cara, que lugar é esse que você não vai botar o teu dinheiro ali no negócio? Você não quer pagar nem a passagem para vir aqui na minha casa? Ô Cláudio, então, deixa eu te contar uma experiência então, aí. essa maneira da África, e aí, só para validar você, antes de você complementar. Desculpa. Aqui, essa maneira de fazer negócio com a África tem que ser da seguinte maneira: eu vou lá, eu acho que é a maneira mais salutar. O que é que eu tenho para dar para eles? Né? Ou é tecnologia, ou é oportunidade, o que é que a gente pode construir junto? E chamar eles para construir junto. Se forem te vender vantagens, atalhos e tudo mais para você ir para a África, corra de perto. Corra, que isso é problema. Fazer aqui um parênteses, exatamente nesse lugar que você traz aí de comprar passagem e ir. Já tinha ido para Cabo Verde, já tinha ido para Angola, já tínhamos iniciado nos 2 países. Vamos para Guiné-Bissau. Quem que é o representante de Guiné-Bissau no Brasil? Embaixador Embala, excelentíssimo embaixador Embala. Liga pro Embala. Compra uma passagem, meu sócio, vamos para Brasília. Falar com o embaixador Embala. Embala nos recebe de maneira maravilhosa, tal. Aí a gente senta, né, com o Embala, com a equipe dele e tal. E aí ele fala pro meu sócio, que é branco, Ricardo Mirizó: você tem que ir lá. Compra uma passagem e vai lá ver. Eu não vou ficar te fazendo promessa falsa aqui. A infraestrutura que você faz é o que a gente precisa. Vai lá ver. Nós fomos para lá, vimos e voltamos pro Embala. Hora que a gente volta, eu tenho outro embaixador. Já me ligaram aqui, você foi mesmo. Fomos para Guiné-Bissau. Isso é um negócio, Cláudio, que me chama muita atenção. Como eu estava dizendo, né? Em Cabo Verde eu conheço o presidente da República, eu conheço o primeiro-ministro e tal. Eu conheço o ministro da Economia de Guiné-Bissau. Né? Eu conheço vários ministros. Cara, o jeito que a gente é recebido, e aí não estou falando só de África não, mesmo em Macau, o jeito que o empresariado brasileiro é recebido fora, é um negócio que me surpreendeu demais. Esse negócio de síndrome de vira-lata é só aqui. Vou te devolver. Concordo plenamente, Cabo Verde é uma porta de entrada. O que eu tenho defendido em Cabo Verde? Que eles precisam ampliar a questão de logística, o aeroporto precisa ser ampliado, ele precisa estar maior, ele precisa ter capacidade de fazer outros voos, ele precisa ser uma porta de entrada para o continente africano. Pô, a posição deles é estratégica demais para não aproveitar isso. Metade do caminho da gente para a Europa. É mais perto aí daqui, é que na verdade tem que ir até o Recife, mas é mais perto para Cabo Verde do que para ir para o Amazonas. Mas é bem mais, não é muito mais. 3 horinhas de voo, você tá lá, 3 horas e meia você tá lá. É quase mais perto do que ir para Maceió. Pô. Te devolver. Você estava falando do continente africano,
Cabo Verde como porta de entrada para ir para os outros países? Emirados Árabes. Vamos lá. Eu acho assim, todo mundo vai para o Emirados achando que o Sheik vai derramar dinheiro para você. Eu acho engraçado isso, porque eu estou ficando velho já, né? Eu tenho menos primaveras do que eu tive até agora, né? Eu estou com 55 anos, eu tenho certeza que eu não vou ter 110 anos, pelo menos lúcido. Mas então eu não vou me lembrar dessas primaveras. E eu desconheço o lugar que os caras vão dar dinheiro para tu fazer negócio na terra deles. Não tem isso. Isso é mentira. Mas tem fundo de investimento. Então pronto, aí é outra coisa. Aí o fundo é teu sócio, ele vai investir e quer o dinheiro de volta. Concorda? Mas tem fundo é fundo perdido. Tem, mas você vai ter que entregar alguma coisa. Então não é de graça. Então não vem, o cheque não está lá. Tanto é que hoje já não se vê o movimento imobiliário, o investimento imobiliário ou real estate chegar lá e ser bem recebido mais, porque foi mal vendido no Ocidente isso para eles. Então a gente está no Emirados Árabes, nós temos uma empresa no Emirados Árabes, em Sharjah, ali a 20 e poucos quilômetros de Dubai, e é uma editora. Nós temos uma editora em Sharjah, você vê que tudo gira e uma coisa alimenta a outra. A gente hoje traduz para inglês e árabe e distribui no mundo árabe. Um dos autores agora, inclusive Augusto Cury, é um dos autores que a gente está levando para o mundo árabe. Entendeu? Ruth Rocha é um outro autor. Esse meu livro deve ir agora também para fazer isso. Qual livro para a gente fazer aqui também? Vamos lá. É o Código da Internacionalização. É o nosso próximo livro. O pré-lançamento agora é dia 10 de agosto e o lançamento dia 10 de setembro. Onde? No Brasil. A gente deve ser... Cara, a gente está definindo a livraria. Vai ter São Paulo também? Vai ter São Paulo. Por favor, né? Dia 10 de setembro é em São Paulo. Por favor, vamos falar do livro aqui de novo? Quando for fazer o lançamento do livro em setembro, vamos falar do livro aqui de novo? 10 de agosto a gente já lança e no pré-lançamento já vai ter um QR Code lá para o cara já fazer um pré-diagnóstico do potencial de internacionalização da empresa dele. Porque a gente precisa desmistificar isso, que internacionalizar é só para empresa de rico ou que tem um produto exportável. Cara, tem muita ideia aqui que é muito, eu não posso dizer um palavrão, mas muito top, que dá certo em qualquer lugar do mundo. Quer ver? Perfeito. A gestão de alojamento de pessoas para cuidar de imóveis. Entendeu? Muito investimento imobiliário que está lá e você pode gerir aquilo ali, criar know-how para fazer aquilo ali. A montagem de imóvel, a terceirização de imóvel. Você tem aí, que é uma loja gigante em Portugal, tem na Europa toda, que ela vende o móvel desmontado. E eles montam lá. Só que hoje você tem quase 800 mil brasileiros em situação legal. O brasileiro não é acostumado a montar móvel não, filho. Eu, pelo menos, tenho 2 braços esquerdos para montar as coisas. Vai ficar com a perna a menos a cadeira. Eu pagaria. Então, olha aí a oportunidade. Então, o que eu falo é o seguinte. Esse mundo das oportunidades de internacionalização, elas vão acontecer. Então, o Código da Internacionalização foi esse nome que ficou no livro. É para realmente mostrar que o primeiro processo de internacionalização começa na cabeça do empresário, do empreendedor, e muitas vezes ou é da soberba, de achar que é grande demais para um país, que ele acha pequeno e eu sou maravilhoso demais, ou do complexo vira-lata, que achar que o cara que tem preconceito com ele. A gente rompe isso aí e faz esse passo do nosso programa já no livro. E lá no livro, quem lê o livro todo, vai chegar no final, vai ter um diagnóstico real do negócio dele para realmente dar o primeiro grande passo de internacionalização. No pré-lançamento a gente já faz uma prévia desse diagnóstico. Boa. Nós faço questão aqui de deixar já esse convite pra gente. Vamos olhar as agendas, graças a Deus a agenda. E assim, só para fechar a questão dos Emirados, então o que é que eu enxerguei nos Emirados? Eu enxerguei como oportunidade para o empresário brasileiro, e aí como a gente tinha um cliente que era dono de um grupo editorial, né, e trazendo para aqui para esse desenho, ele já tinha lá, participava de feira e tudo mais, aí me provocou, cara, eu acho que tem a oportunidade da gente montar uma editora lá para a gente fazer tradução de obra de lá para cá e daqui para lá. Eu disse, é internacionalização. Perfeito. Cultural e literária. Vamos fazer isso aí, a gente fez.
E aí a gente internacionalizou nesse caminho a Editora Agente para Portugal. Hoje a Editora Agente vai para o 3º ano seguido no Fólio, que é tipo Paraty, que é dentro do Castelo de Óbidos, Festival Internacional Literário Internacional dentro do Castelo de Óbidos. A nossa Editora Agente, né, o qual eu sou autor, que tem grandes outros autores também. 3º ano como editora, com mesa, com acho que 20 e poucos autores dela dentro, uma editora brasileira participando do Festival Literário. E foi num programa de internacionalização que eu levei a Editora Agente e estamos lá com esse movimento. Quando eu estive em Portugal, eu estive em Lisboa e Cascais, né? A gente e olha, ó, eu sou de Óbidos, né? E aí eu ia pro festival lá, pro Fólio. Imagina Paraty dentro de um castelo, a coisa mais linda do mundo. É isso que eu ia falar. Eu quero conhecer Óbidos agora, depois que você falou. Nunca tinha ouvido falar, não conhecia, mas agora eu quero conhecer. É uma vila medieval belíssima, viva, funciona tudo lá dentro. Quero conhecer. Era um castelo é um castelo de não guerra, não, peraí, é um castelo de rainhas. O rei deu para a rainha, talvez foi para resolver uma guerra. Então foi uma grande guerra. Network internacional ainda é o principal ativo? Eu acho que eu vou dizer que é o network relacional. Não o internacional. O internacional você vai segmentar o cara. É o relacional. Eu acho que as pessoas hoje, o negócio hoje, hoje você já concorre com o negócio que nasce internacional. Perfeito. Vou dar um exemplo. Eu conheço um EdTech Station que fica na Bélgica, né? Que é Cotre, que eu acho que é o nome da cidade. Ela tem 20 e poucos mil habitantes. Todas as maiores empresas EdTechs do mundo, inclusive a Pixar e do mundo, estão nesse EdTech. Tem 20 e poucos mil habitantes. O produto já nasce global. Ele não vende o primeiro pacote de bolacha para dentro de casa. Ele vende tudo lá para fora. Bolacha ou biscoito, como você queira. Rio ou São Paulo, né? Rio ou São Paulo. Ou bolacha ou biscoito, não vende para dentro de casa. É a gente que tolamente quer olhar para dentro de casa. Os negócios já nascem internacionais. Então, o network, ele é relacional. E os negócios são relacionais. Hoje você se empodera da relação que você tem em Cabo Verde. Entendeu? Ela te abre portas, não abre portas? Perfeitamente. E você se abriu para isso. Se você chega lá, ou colocando o cara num pedestal, ou diminuindo o potencial dele, porque você está em São Paulo. Concorda que São Paulo faz assim para qualquer negócio? Perfeito. Aqui é um gigante, cara. Perfeito. Então, assim, se você vai chegar lá com o olhar de São Paulo, você pode dizer, mas 500 mil habitantes é um bairro. Concorda? Mas eu fui bem recebido. Não, cara. Porra, mas beleza. Olhe na ótica antiga. Olha na ótica lá para trás, tu é dos anos 70 também. É, né? 78. 78, lá no finalzinho. Eu sou de 71. O dono do negócio. O segredo do negócio. Não é isso? Isso, é. Cara, isso morreu. Morreu. O dono do negócio não tem. O negócio é de todos. Você não tem ideia. A gente está conversando, a gente teve várias ideias aqui, concorda? Sim. Eu já enxerguei coisas que a gente vai fazer junto. Opa. Sério mesmo. Então, que bom que não foi só eu. Não, então perfeito. Olha só. Mas nesse mesmo momento tem 300 pessoas tendo a mesma ideia e estão mais na frente. A ideia vale mais que o fundador hoje em dia, né? Podemos Cara, afirmar isso, né? Então tem gente que está mais adiantado. O que é que a gente cabe? Vamos olhar o que os caras estão fazendo. E aí, antigamente, cara, o segredo do negócio. Então hoje, quanto mais você fala da tua ideia, mais você promove, maior ela fica. Porque mais você tem contribuições, mais você já tem. E eu vou dar uma última notícia. A gente assume, acho que agora em agosto, como empresa âncora do Parque Tecnológico de Itaipu. Pô, que legal, que fiquei arrepiado. O hub de negócios de Itaipu, nós vamos assumir como empresa. Paraguai ou Brasil? É Brasil. Por quê? Porque o movimento do Paraguai está acontecendo e as empresas, logicamente, vão lá atrás da lei de Maquila, os 10, 10, 10, ótimo, mas a parte do negócio, a parte relacional deve ficar do lado de cá. Entendeu? Por quê? Porque o cara vai beber a fonte lá, mas a realidade, cara, Foz do Iguaçu tá bombando. Acabei de participar da licitação Itaipu. O Inova Foz vai ser sensacional. E aí o que precisava? Eu vou precisava ter um sócio paraguaio, porque era uma licitação binacional, e aí eu tive que ir atrás de um paraguaio para fazer minha sociedade, conheci uma puta empresa. Por isso que o Itaipu Parque Tech, junto com a Itaipu, pensaram nesse hub de negócios, convidaram o Next Group, que já pensa em internacionalização, para a gente
viver aquilo ali, e não é só para o Paraguai não, a gente vai viver o mundo todo ali e movimentar. Como eu disse a você, lá no nosso Next Group a gente tem várias coisas, agora mesmo a gente tem o Fórum Negócios, que eu sou sócio com o Jean Valério, que para mim é um dos maiores empreendedores que eu conheci no mundo. Assim, é sensacional o que aquele cara fez no Rio Grande do Norte. Virou hoje... Jean Valério, não Jean conheço Valério, ele. Vou Fórum conhecer. Negócios. Conheça, tem 10 anos o evento, ele roubou a capacidade de evento de empreendedorismo de Fortaleza, Salvador e Recife. E hoje tem missões para ir para o evento, que é o Fórum Experience, que acontece em novembro. Em setembro a gente tem aqui, eu acho que é 3 e 4, é 2 e 3 de setembro, eu posso depois confirmar. A gente faz o evento aqui no Teatro Bradesco, com empreendedores, que é um pocket do evento de 10 mil pessoas que acontece no Rio Grande do Norte, que é o Experience. E esse cara criou esse movimento, um evento real de empreendedorismo, e é por isso que eu acredito nesse movimento cíclico. E em outubro a gente faz ele em Portugal. Sensacional. Sensacional. Entendeu? Deixa eu falar com você. De casa eu não falei muito com vocês hoje. E aqui a gente sempre tem o pessoal que acompanha. O assessor já tá olhando pra mim ali. Eu falei que tinha um horário e a conversa tá boa. Mas fica tranquilo que a gente vai encaminhar pro final aqui. O que eu preciso perguntar aqui, e é importante realmente depois de tudo que nós falamos. Vou pegar minha cola aqui pra ver se eu não esqueci de falar nada. Você investiu em mais de 100 startups. O que Vamos você lá. procura no empreendedor? Bom, essa é boa. Assim, eu sou investidor e co-investidor, né? Eu sou investidor da Bolsa Investment ali com o Kepler. Foi o que o cara... Você falou em mentor, né? Eu tive os mentores quando eu não podia pagar, né? Que aí eu cito isso. Cara, a gente se ilude com a questão do mentor, eu preciso estar com ele. A maioria dos mentores que eu tive, eu não tinha dinheiro para pagar. Eu lia o que o cara fazia, aprendia com ele. Tive a oportunidade gigante de ser sócio do Kepler lá quando eu compro a marca do evento e ter essa amizade com ele. E ele prefaciar um livro meu. Então, assim, o cara que foi um dos caras que me direcionou lá, sem nem me conhecer, apesar de ser mais ou menos de Alagoas, a esposa que é de Alagoas. E Maurício Benvenuti também, que eu li o livro, ele dei pro meu filho de presente, o cara ali da Starts e tudo mais. E aí ele é o cara que faz a apresentação do meu livro, é meu amigo pessoal, então eu tenho isso. Então, tem Roseli Boschini, o próprio Chiane Chique, hoje fazendo parte da minha vida, cara, pessoas que eu tive ali, Sandro Magaldi, que eu gestão da manhã. Que time, hein, bicho? Então esses caras, eu tenho o livro deles assim como Bíblia e como do empreendedorismo, da mudança, do meu recomeço, e eu sou muito grato a eles por isso. E aí tive a oportunidade de conhecer Jean Valério, e hoje ele, de certa maneira, aquele pequenininho é um gigante, é o meu mentor hoje, nesse meu momento também. Cara, e esses caras e esse direcionamento me fazem entender o jogo das startups. O Kepler diz muito isso, assim, cara, o cara quer o investimento para startup, mas ele chega lá, tem uma Mercedes, né, tá num relógio, um Rolex, uma calça apertadinha na canela ali, todo estiloso e tudo mais. Cara, vende a tua BM, o teu Rolex, investe no teu negócio, aí eu acredito nele. Então, a minha tese é essa. Se tu sangrou, se tu ajoelhou ali no milho, como a gente dizia antigamente, para sofrer o castigo de empreender, eu tô com você. Boa. E aí eu modelo, eu vou para dentro do negócio, e eu só acredito em negócio que eu vou para dentro. Essas que eu co-invisto, eu estou em pools da bolsa, acho que tem 4 ou 5 pools, deve ter umas 80 e poucas, 90, eu acho que startups aí dentro daqueles pools. Eu estou como co-investidor, a bolsa, maior venture da América Latina, a gente chegou até a negociar uma pretensa entrada minha como sócio, mas aí eu tinha outros caminhos, a bolsa também, eu preferi criar o meu modelo aqui e continuar como co-investidor. E eu tenho fundo que eu invisto nas startups, mas a gente investe em startups que a gente traz para dentro do negócio, que tem o potencial de internacionalização. No meu livro, eu vou dar um spoiler, eu conto um momento de uma startup que chegou com um potencial gigante de internacionalização e o cara não foi, e aí na história eu mudo, que eu crio o personagem e faço o sucesso dele, ele indo. Cara, é fictício. É fictício. Que ele não ir é verdade. Que eu conheci ele, eu mudo o nome, mudo tudo e conta um pouquinho da história dele. É como se você fizesse uma futurologia dele foi. Ele foi. O que aconteceu? Ele foi, cara. Ele deu muito certo, cara. Pô. Porque o que ele vende conversa com o mundo todo. Ó, aí vou pegar um gancho. No meu livro, O Fabricante de Oportunidades, que é um dos livros lá que virou best-seller, que é um livro solo,
Eu acredito também nos coautoria. Quando você se une com outras mentes e entrega junto, você entrega muito valor. A complementaridade é muito boa para as pessoas e você entrega mais valor para os outros. E aí, um livro solo, eu conto a história de uma cafeteria, que o cara tem ficado desempregado e monta a cafeteria. E lá eu modelo uma cafeteria com ele para virar uma cafeteria de negócios. E, cara, esse cara existe. E esse cara tá lá em Portugal, e eu descobri que ele pegou meu livro e transformou a cafeteria de negócios. Cara, E isso é muito, muito, muito gratificante. eu quero conhecer depois, o pessoal vai ajudar a gente aqui, para você me mandar os livros. Eu vou te mandar os livros. Não tive a oportunidade de trazer os livros, porque os que tinham lá, a gente tá aí de mudança. Me manda só os nomes, eu compro, pô, não precisa me mandar não. Porque Não, eu vou te mandar aqui, porque assim, a gente tá em mudança pro escritório novo e tava tudo encaixotado. E aí não trouxe o livro, mas eu te mando aqui, eu mando os 4, porque você me dá Nós vamos vir aqui feedback. falar dos livros. Getúlio Rocha, chegou aqui, Getúlio Rocha, tá aqui no Estúdio Rocha, o dono do Estúdio Rocha. Eu tenho que te falar, Getúlio, você perdeu um dos melhores episódios que a gente teve aqui no podcast Empreendedores da Liga. Você não vai ter oportunidade de falar com ele hoje, mas ele vai voltar, porque ele já tá no horário ali. Cara, que episódio, viu? E você que tá aí, que tá assistindo a gente, você ganhou. O Getúlio tá atrás de vocês ali, atrás da câmera ali, vocês ganharam, porque eu tô felicíssimo aqui. Foi que episódio. Que sonho que você ainda não realizou? Cara, eu acho que eu quero poder deixar do legado o quanto eu posso prover para a vida das pessoas. Assim, cara, hoje eu posso dizer a você, eu posso me aposentar, que já estava tudo resolvido. Então hoje aqueles 74 que estão ali dentro, que eu subo cara, eu fico maluco quando um para no tempo, um não quer. Eu falei de Jean Valério, ele tá ligando aqui. Então eu acredito nesse, assim, o sonho que eu não realizei é exatamente esse, assim. Eu quero fabricar literalmente essas oportunidades para as pessoas que se dispuserem a serem ou meu sócio, ou sócio de outras pessoas e tudo mais, porque não é mais sobre dinheiro, cara. Boa. Não é mais sobre dinheiro. Já dá para me aposentar, já tenho o patrimônio que eu queria ter. Cara, eu sou filho da Marlene. A Marlene é uma guerreira, tem aí 82 anos, tem um legado gigante, ainda tá aí conosco. Que legal! Sua mãe tá aí. Cara, e eu tô com Que legal sua mãe ter visto você fazer tudo isso, hein, Cláudio? Pô, que legal, cara. Não, a gente ia levar pro chão de orelha dela, porque eu tô com 3 dias que eu não liguei pra ela, eu tô com medo. Eu tô com medo de ligar pra ela. Então o sonho que eu queria realizar é exatamente esse. Então, assim, tudo que eu faço, isso quem me conhece de verdade pode validar isso pra você. Tudo que eu faço tem a real intenção de impactar a vida de outra pessoa. Se for para prejudicar a vida dele, então assim, é um empreendedor, cara, o dinheiro dele é sagrado, eu sei o quanto ele suou. Então, a gente está levando um projeto agora de consórcio para Portugal. Portugal não pode vender consórcio, né? Porque não tem consórcio lá. Então a gente está levando para brasileiro, para poder ele ter renda extra, para poder modificar. A gente está levando como educação. Perfeito. Porque eu vejo que o cara lá quer ganhar um extra, e é difícil ganhar dinheiro extra quando está lá. E ele pode construir o patrimônio dele de lá para cá. 100 mil euros, não compra nada lá, mas 100 mil euros ele compra um quarto e sala bom aqui em São Paulo e em Maceió, então. Não, dependendo do lugar do Brasil, compra uma bela de uma casa. Cara, muda a vida dele, não muda? Pô, não, em São Paulo mesmo, pô, dependendo do bairro aqui, 100 mil euros, nós estamos falando de 600 mil reais, pô, dependendo do bairro aqui, você compra uma bela de uma casa, pô. Compra. E faz renda e faz futuro para ele. Sim. Entendeu? Então o cara tá lá lavando pratos, se lascando lá, sofrendo e tal, e tá fazendo um patrimônio aqui. E aí, assim, aí eu vou me pôr no lugar dele. Porra, eu tô aqui lavando os pratos do gringo, mas vê lá se eu não já tenho 2 ou 3 apartamentos da minha terrinha. Então, assim, isso para mim é uma vitória. Perfeito. Então, assim, lógico que não sou eu que vou tocar isso, lógico que esse tanto de empresa não sou eu que toco, mas toda empresa, se ela não tiver, então aí esse é meu sonho. Toda empresa, se ela não tiver um impacto, a economia de impacto, a mudança de impacto, que vai gerar impacto real na vida das pessoas, não vale a pena a gente estar dentro do negócio. E aí eu sempre digo para qualquer um dos sócios, cara, gerar impacto, eu quero gerar impacto. Gerou na tua vida? Boa. Tá certo. Não gerou na tua vida, você tá querendo modificar a vida das pessoas e massacrando a tua família, a tua casa, a tua saúde e tudo mais, tá tudo errado. Cláudio, deixa eu te falar um negócio que me emocionou essa semana aí, semana passada. Eu tava viajando, né? Aí eu cheguei e aí entrou o Jonathan.
Jonathan é um menino simples da periferia que aprendeu fazer instrumentação geotécnica, é um negócio que a gente faz lá, e que teve pouca oportunidade na vida. Ele entrou na minha sala sorrindo assim, ele olhou pra mim e falou assim: dê entrada no meu apartamento. Cara, puta, é muito Dia bom, tal, né? eu vou pegar a chave. Cara, assim, eu me emociono porque a minha empresa serve pra isso, cara. Minha empresa serve pra isso. É pra isso que ela serve, cara. Pra esse menino jovem que não tinha oportunidade poder falar que ele vai pegar a chave da casa dele. Sou eu? Não, é ele, cara. Ele faria em qualquer outro lugar. Concorda que se você der a qualquer pessoa, você pegar o cara na favela e der a ele o conhecimento correto, o ecossistema correto para ele conviver com um mundo diferente do que ele tinha ali, e as portas para ele bater, para ele se ofertar como serviço, você muda a vida dele. Perfeitamente. Pronto. Então eu acredito nisso. Uma vez eu escutei de uma pessoa e disse: mas esse você dá e o cara não quer aproveitar. Cara, aí é com ele. Você não pode negar isso aos outros porque aí na verdade é uma desculpa sua. Sim. Você não quer fazer, aí você está usando como desculpa. Então, eu acho que isso aí que você fez é exatamente isso. Eu não fiz nada. É ele que veio me contar. Que bom que ele veio me Isso. contar. E que bom que tem outros jovens lá que estão nessa mesma caminhada. Você tava com a sacola aí do que você precisava falar. Do que nós não falamos aqui? Não, era só, acho que a gente falou de tudo. Era só para lembrar. Aí você já colocou ali nas redes sociais, já está ali. Isso, mas fala que as redes Isso. sociais, e que eles vão colocar Cláudio, o GC aí também. O Cláudio underline Saints, que é Santos em inglês, porque como Silva dos Santos não deve ter muito sobrando, é o meu Instagram, e nextgroup.global, do Next Group. Perfeito. Era esse, e o evento que era o fórum, que vai ser agora posso pegar a cola Claro, do dia aqui do por favor, por fórum? favor. Aqui, para não me esquecer, eu acho que é 3 e 4 de setembro, no Teatro Bradesco. Aqui. Muita informação aqui. É isso mesmo. 3 e 4 de setembro. Mas tá na internet, é só botar Fórum Negócios Brasil, vocês vão encontrar lá. Vai ter Lázaro do Carmo, vai ter muita gente boa lá. Eu tô felicíssimo aqui, porque você não veio só, e eu sei que a gente já tá no seu horário aqui, que você tem outro compromisso, mas você não veio aqui só compartilhar a sua visão de negócio, não. Você veio aqui, você compartilhou sua experiência, você deu aula. A gente vai precisar conversar de novo, não tenho dúvida disso que a gente vai precisar conversar de novo, porque tem um monte de pergunta para fazer, tem um monte de consultoria grátis para tomar aqui ainda, e a gente vai ter que conversar de novo. Então, eu queria abrir aqui para que você pudesse fazer suas considerações finais com o coração quentinho, feliz de saber que tem tanta coisa que você falou aí que a gente está fazendo, e tem tanta coisa que a gente está mudando que você falou que é certo para fazer também, que me deixa feliz, assim. Sou grata a Carol, que colocou a gente em contato, que teve esse insight de falar, vou apresentar aqui o Cláudio pro Luciano. Eu tô felizão, obrigado. Muito obrigado. Eu queria te abrir para fazer as suas considerações finais e queria que você falasse para nós o que define Arthur. Vamos lá. Primeiro, assim, eu tenho a certeza, cara, que oportunidade, ela não é caridade, ela não é benesse de ninguém, muito menos sorte. Eu acho que a oportunidade, Luciano, e é essa a mensagem que eu sempre gosto de deixar, ela é literalmente fabricada. Porque se eu te der eu conheci você agora. Foi a Carol que apresentou, foi sorte ela ter apresentado. Mas se eu te propiciar alguma coisa, você me propiciar alguma coisa, e a gente não for capaz, a oportunidade, no lugar de virar oportunidade, vira um problema. Então, assim, é mérito teu. A gente tem que parar com essa mania de achar que as coisas vêm por uma doação. Isso não tem nada a ver com gratidão ou ingratidão. Isso tem a ver com o sentimento de pertencer a essa pessoa que fez jus àquilo. E aí sim você vai ser grato. Porque eu escutei agora de um taxista que disse que a primeira gratidão que eu tenho que ter é comigo. Se eu não conseguir ser grato comigo, não dá para viver com ninguém. E isso é uma mensagem que eu acho que vale muito a pena para o empreendedor. Cara, a tua luta é dura, você fala sozinho, que eu sei que você fala sozinho. A maioria das grandes vitórias, você tem um monte de parceiro para ela, mas a maioria das derrotas são todas suas. Então assuma as vitórias como verdadeiras e válidas e festeje desde as pequenininhas,
E as derrotas como ensinamento e um próximo passo para o teu caminho. E o que te limita não são mais as fronteiras e muito menos as opiniões. O que te limita e vai te limitar sempre é a tua capacidade de produzir e aprender e reaprender e desaprender e aprender tudo de novo. Eu acho que é isso. E o que é que o Arthur é para mim, cara? Assim, o Arthur, como o Vinícius, são o meu legado, né? Então, assim, o Arthur, ele levou um pedacinho de mim lá pro céu e eu quero ter merecimento de estar lá no céu. Amém. E o Vinícius tem aqui o meu pedaço, que é o que me deu a minha neta e que vai me dar a posteridade. Então, assim, eu quero que ele tenha orgulho disso e que o Arthur já me deu e já eu tenho que cumprir, fazer o dever de casa para estar no céu com ele. É isso que eu acredito. Cláudio, pô, obrigado por ter colocado à nossa disposição aqui toda a sua humanidade, cara. Tem muita gente que vai enxergar um monte de coisa você aqui, fez dinheiro, fez... Cara, eu agradeço por você colocar aqui toda a sua humanidade aqui, de coração aberto. Obrigado por ter sido tão... Eu acho assim, só para a questão de humanidade, eu acho que a gente não pode perder nunca a capacidade de olhar as pessoas sem serem transparentes, entendeu? A gente meio que no piloto automático passa, aí o Pedro que tá ali com a gente, eu posso passar 100 vezes pelo Pedro e tal, não sei o que, o Pedro tá ali e eu não olhar ele de forma transparente, não é assim, no automático, tá o cara, a pessoa na rua ali e tal, e aquilo virou tão automático. E eu sempre digo que eu não perca nunca essa capacidade de olhar o outro sem ser transparente, entendeu? Perfeito. Porque tem gente que olha para a pessoa e tá olhando, já vendo a parede atrás e vai embora. Invisível, né? Invisível. Exato. E para você que acompanha a gente até agora, eu agradeço aí. Se você não está inscrito no nosso canal, se você veio aqui para ver o Cláudio, que você se inscreva no nosso canal. Segunda-feira a gente vai ter aqui uma outra conversa bacana. Eu não sei se tão bacana quanto essa, mas uma conversa bacana também. E eu vou aqui copiar o Cláudio, sim, porque coisa boa a gente tem que copiar. E oportunidade não é algo que vem por acaso, não. Oportunidade é aquilo que a gente constrói todos os dias. Eu te vejo aqui segunda-feira. Eu quero aqui bater palmas pro Cláudio e pra humanidade dele. Pô, foi demais. Até a próxima. Te espero aqui de novo. Eu fico com vergonha com essas palmas aí, mas tudo bem. Mas obrigado mesmo pela atenção e pelo tempo. Tamo junto. Valeu. Tamo.